Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Snyder Cut, se valeu a pena, se não valeu, se foi bom. E hoje eu tenho aqui alguns convidados e eu vou começar a chamar a galera aqui. O principal deles é nosso presidente, Razor Lino, e aí o criador do grupo Marvel Legends, seguido de Jack, a nossa enciclopédia das histórias em quadrinhos. E aí temos também o nosso galã da turma, o cheiroso, o malhado, o bombado 007. Então é isso, gente. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos, então, analisar aí o Snyder Cut, se foi bom, se foi ruim. Eu sei que tem gente aqui que amou, tem gente que a cada 5 minutos odeia mais ainda. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a comparação entre as duas versões, né? Então, basicamente, para vocês, o que vocês viram de diferente entre as versões do Snyder e as versões do Joss Whedon? Quem poderia começar aí? Eu acho que o nosso maior crítico ao Zack Snyder aqui, acho que tirando você, que é o Jack, pode começar esse tema. Então, eu acho que assim, a grande diferença entre as duas versões é o tempo de duração, Alex. Sacanagem. Não, a gente, assim, obviamente, a gente vê que agora o filme ele é um pouco mais coeso do que aquele monte de retalhos de 2 diretores se colocando a mão num filme. Com 4 horas, o Snyder ele tem tempo de desenvolver mais os personagens, de dar história para alguns deles, né? Vídeo Cyborg, por exemplo, que não tinha nada praticamente na versão de cinema. Só que aquele negócio que a gente estava conversando também, o Snyder, para fazer isso, ele vai precisar dessas 4 horas, ele vai precisar de todo esse tempo que ele montou para o filme, né? Talvez não 4 horas, mas sei lá, pelo menos umas 3 horas e 20 ele precisava, e para cinema não ia funcionar de qualquer jeito. Funciona melhor, com certeza, nessa versão dele, tem coisas muito mais bem desenvolvidas, a história, as motivações do Steppenwolf, mas a gente vai chegar naquele ponto também de que Snyder comete os seus mesmos maneirismos de sempre aí que ele já vem fazendo desde o Homem de Aço, né? Vou só abrir um parênteses aqui que o problema não são 2 diretores, porque vamos lembrar que os irmãos russos são 2. Mas eles trabalham ao mesmo tempo, né? Eles trabalham ao mesmo tempo. Irmãos, pô. Mas eu acho que a principal diferença é que assim, você pode não gostar ainda do filme da Liga, mas pelo menos agora você tem um filme. Você tem algo com princípio, meio e fim. Pode durar aí 4 horas, 5, 6, não importa, mas pelo menos você tem uma obra fechada. Que eu quero dizer, você tem uma estrutura com começo, meio e fim. A Liga do Whedon era aquela coisa, aquela coxa de retalhos ali, tudo um remendo às pressas, que foi lançado no cinema. Então ele ganha caráter de filme justamente por isso. Foi lançado no cinema e tudo mais, mas não é um filme a ser considerado, de fato, assim, dentro de um esquema de montagem. Já o Snyder Cut, é o que eu digo, você pode não gostar do Zack Snyder e tudo mais, mas pelo menos a gente tem um filme da Liga, por enquanto. E assim, concordo com você que é um filme que tem começo, meio e fim. Só que o problema do Zack Snyder para um filme que deveria simplesmente mostrar a versão dele para a Liga é que ele tem começo, meio e fim e uma penca de ponta solta. Que ele largou lá para ver se, não sei se talvez pensando em colher alguns frutos ou só porque assim, bom, essa era a minha ideia original, deixa eu lançar do jeito que eu tinha que achar mesmo e vamos iniciar tudo que eu queria imaginar. E a gente tem esse monte de ponta solta agora que eu acho que vai ser um novo burburinho na internet de as pessoas querendo a continuação do Snyder verso da DC, vai. Eu acho que o Snyder, e me desculpem se eu estiver falando demais nesse início, mas assim, só para não perder o fio da meada aqui, eu acho que ele precisa de um freio como o Tarantino precisa nos filmes dele. Tarantino trabalhava com uma editora, e acho que até antes do Bastardos Inglórios, era sempre a mesma pessoa que fazia a edição dos filmes dele, que era uma mulher, se não me engano. E aí, depois que ela faleceu, se desligou do projeto e tudo mais e tal, ele acho que passou a ter mais controle sobre a edição dos filmes dele, e aí você tem aquelas cenas gigantescas, tipo a cena do porão no Bastardos Inglórios, que dura uma eternidade, né? E acho que o Zack Snyder ele precisava de alguém assim, para colocar um freio nele nos filmes que ele faz. Por exemplo, a cena do Aquaman, quando ele entra naquele mar gelado ali e tudo mais, ele parte, que começa aquela cantoria nórdica, dava para ter cortado aquilo pela metade, mas ele estende,
sabe, o pessoal da vila cantando e tal, e fica um negócio maçante. É uma cena bonita, mas assim, ele perde a mão justamente por carregar demais na duração dela. É que ele quer fazer um Senhor dos Anéis, Sim. né? Ele quer. Liga da Justiça pra ele é Senhor dos Anéis. Eu acho que, assim, antes da gente falar dos pontos negativos do filme, que a gente já tá partindo pra criticar o filme mesmo, pra falar mal mesmo, eu acho que a gente também tem que pensar que, assim, é um filme do Snyder para fãs do Snyder, entendeu? É o universo dele, é o que ele pensa sobre aqueles heróis, é aquilo que ele construiu lá desde o Homem de Aço, gostando ou não, é a visão do cara, é uma visão totalmente autoral, como ele disse numa entrevista uma vez, é o meu universo. Então ele pega aqueles personagens e ele coloca do jeito que ele acha que são, entendeu? Se funciona ou não, aí que tá, são outras questões. Agora, quanto o filme do Snyder, aí eu falo, é o melhor filme do Snyder dentro do universo DC. Para mim é a melhor produção dele, de longe, não só de coerência dentro da história, porque, por exemplo, Homem de Aço, a gente tem um monte de incoerência ali, um monte, assim, coisas absurdas. No Batman vs Superman, a versão que foi no cinema nem se fala, entendeu? Tipo, é completamente caótica. E o Liga da Justiça, eu acho que ele segue uma coerência bastante. Também com 4 horas de narrativa, se ele não conseguir montar um negócio coerente, pelo amor de Deus. Mas, o que eu acho de ponto positivo desse Liga da Justiça do Snyder é justamente que é uma visão honesta dele, querendo ou não, é puro Snyder aquilo, é uma visão honesta por parte dele. Se a gente vai gostar ou não, isso é outro ponto. E, porra, querendo ou não, é uma grande vitória do cara, isso a gente não pode negar, meu. O tanto que ele sofreu para fazer esse filme, o tanto que, cara, a dificuldade pessoal dele, eu acho que a gente tem que valorizar o filme, sim, como um grande mérito do Snyder. Eu me emocionei no começo dele, quando ele vem aquela parte que ele fala com o público, e no final, quando dedica a filha dele, eu acho que isso é, tipo, tirar das costas um sentimento muito forte. Quanto obra do Snyder, eu acho que é a melhor desde o Watchmen. Assim, é o que eu penso. Que vocês estavam falando da comparação, né, com outro filme, assim, pra mim é 100% diferente porque eu não vi outro filme, então essa daí é a minha análise. Você não viu? Não vi. Então, Alex, tira ele da live, então, por favor. Então vamos partir para os pontos positivos do Snyder Cut. Aqueles pontos que eu acho que, tipo, de verdade, foram bonitos. Eu já voto no visual do filme. Eu acho ele sabe filmar filme de super-herói. Ele sabe fazer cena grandiosa, ele sabe ângulos, fotografia. Ele manja muito disso. Ele consegue realmente transformar uma pequena cena numa coisa épica. Beleza, vai usar muita câmera lenta? Vai. Vai ter um juiz apitando em câmera lenta? Vai. Mas, cara, as cenas grandiosas é uma coisa fenomenal. Tem um gergelim em plano fechado, caindo em slow? Tem. Mas eu tenho certeza que você se emocionou com o Superman, mesmo de uniforme preto, na hora que ele parte do planeta ali, que você vê o sol lá no fundo, e a câmera dá aquele giro 360, que é meio o retorno dele ali, de fato. Uhum. Tenho certeza que seus olhos ali ficaram marejados. Ficaram, mas eu vou fazer... Aí entra na parte das críticas. O Snyder não entende o Super-Homem. Cara, aquele uniforme preto seria facilmente explicado se naquela hora que ele subisse, simplesmente alguém falasse ou ele mentalizasse, bateria sendo carregada novamente, vou voltar com tudo, porque, cara, senão o uniforme preto perde sentido no filme, entendeu? Fica só um negócio de estética, sabe? Pra gente que lê os quadrinhos, que entende que a roupa preta serve justamente para revitalizar o Superman, beleza, agora para o grande público não, é só uma cena, só perfumaria, entendeu? É isso. Ainda mais pelo fato de que na cena anterior em que ele tá andando por todos os uniformes, ele tá ouvindo as vozes dos dois pais deles falando sobre feitos grandiosos e sobre esperança, e ele vai e escolhe um uniforme que é quase um luto, em vez de pegar o uniforme clássico do Superman e falar assim, não, eu voltei, eu sou a esperança pro mundo. Não, ele tá de preto. E é justamente isso, a explicação no filme de ele tá de preto é porque sim, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho bonito esse uniforme. Não tem um motivo para aquilo. Sim. É a mesma coisa. Porque os fãs quiseram. O que foi, Rizzo? Porque os fãs quiseram, né?
Porque todo mundo falava, não, porque o uniforme do Super-Homem tinha que ser preto ali quando ele voltou, não sei o quê. Todo mundo ficava falando isso. Aí parece que o cara só atendeu o desejo dos fãs, né? Só que eu acho pior ainda uma outra parte. Eu não me importo tanto com o uniforme preto. Eu concordo com as críticas, mas eu não me importo tanto, assim. O que me importa mais, o que me deixou mais puto, assim, foi depois, quando ele tá lá em Metrópolis, que lá, e ele vai sair pra missão lá, pra fazer sei lá o quê. Ele abre a camiseta e tá a porra do uniforme preto, cara. Porra. Pois é. Quer dizer, ele adotou ad eterno, né, aquele uniforme. Então. Pior de tudo, ele não tirou pra lavar, né? Exato. Deve assar tudo, né? Não, eu acho que a coisa... Teve um dia que a gente estava discutindo em paralelo, Jack e eu, porque a gente tem essa coisa, né, de conversar ali entre amigos, né? Fora Costa do Oeste, né? Costa Oeste. Ah, sim, Costa Oeste. e a gente estava falando isso. Na série, nos quadrinhos, O Retorno do Super-Homem, o uniforme preto, ele tem um porquê. Ele tá em recuperação ali, entende? Então, quer dizer, uma fala do Jor-El, do Russell Crowe, naquela coisa ali dele intercalar a fala dos pais, que ele falasse alguma coisa do tipo de como o sol amarelo o alimenta e completasse com alguma fala do Kevin Costner, explicaria ali o porquê dele usar o uniforme. Tanto no Homem de Aço, até o Jor-El ele faz esse comentário de que a atmosfera é mais nutritiva na Terra, então faz ele voar justamente por causa disso e tal. Quer dizer, uma breve explicação, tudo certo. Essa cena, inclusive, ela é muito bonita. Eu acho ela bem legal e ela meio que tira um pouco da culpa do Jonathan Kent. A gente até estava falando isso. Ele dá bons conselhos nessa cena. E aí, mas eu acho até que o momento certo dele ter colocado o uniforme negro ali o uniforme preto ali pra gente discutir seria, por exemplo, na hora que tem aquela explosão da caixa materna, que o Flash faz o jump start ali na caixa, e ele levanta voo, ele podia ter levantado voo. Como eles estão na nave, a partir do momento que a nave tá fazendo aquilo, ele percebe, na hora ali podiam fazer um uniforme, sabe, um uniforme materializando em volta do corpo dele, assim, pronto, ele já levanta voo sem capa, mas com uniforme preto. Ali, ele podia ter saído ali com o uniforme preto. Depois ele só colocaria uma capa, aí, porque, pô, Superman, coloca a capa também. Eu me incomodaria e falei assim, beleza, o Superman foi lá e pegou uma capa. Não tem problema. Mas eles não explicam hora nenhuma. E ele passa por um monte de armadura, por um monte de uniforme, e escolhe aquele, sabe? Então, se ele tivesse passado ali por um amarelo e laranja, ele escolhia aquele, tá tudo certo. Também, foi isso. Essa cena tem um comentário do Flash que eu acho que reflete muito uma coisa que o Alex pensa e eu também. Que ele fala assim, nossa, a nave sentiu a presença dele e tal, que coisa estranha. E tudo que envolve a exumação do corpo do Superman e a ressurreição dele, eu acho meio macabro, assim, sabe? Para um filme de heróis, eu acho meio estranho. Então, já que você falou do Flash, vamos focar no Flash, então, vai? Vamos esquecer um pouquinho do Superman, que depois eu quero voltar nele no final. Vamos lá. Fala, Reiza, pode falar. Então, o presidente pede a palavra. Não, você quer falar, alguém se incomodou com ele correndo também? Que ele parece uma gazela correndo? Então, mas vamos por partes. Em relação a... vamos por partes. Vamos por partes. Vamos fazer o seguinte, vamos sair um pouquinho da pauta e vamos falar herói por herói, melhor. Porque daí a gente já fala os pontos positivos de cada herói. A gente fala de cada herói, os pontos positivos e os pontos negativos. Pode ser certo. Assim? Então vamos começar com o Flash. Aliás, um pouquinho antes de falar sobre o Flash em si, uma coisa que eu senti sobre o Snyder Cut, que ele coloca os heróis sempre como deuses. Ele encara os heróis como deus do panteão, assim, do Olimpo, sabe? Tipo, são os deuses do Olimpo aqui na Terra. O que eu acho um erro, beleza? Primeiro assim, tipo, mas depois eu explico por que eu acho um erro. Só que o Flash, dentro desse panteão, você percebe que ele representa muito o que era o Hermes, que é o deus que consegue tramitar tanto quanto o Olimpo quanto o terrestre. Então ele é o ponto de conexão, na visão do Snyder, entre esses deuses, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, e nós humanos normais. Porque o Flash é o mais humano de todos os heróis ali da Liga, até mais do que o Batman. Isso daí é interessante, porque ele consegue ter uma conexão mais humana do que o Batman. Porém, vamos lá. O que eu acho do personagem? O Snyder, ele colocou a personalidade do Wally West no Barry Allen. Ponto.
sabe? O Barry Allen não tem aquela personalidade brincalhona, ele não é completamente estúpido, que nem a versão do Snyder, ele é deslumbrado, sabe? Todas as expressões faciais são extremamente exageradas, aquele olhão arregalado, tudo ele fica fazendo carão, de verdade, ele é uma caricatura. Porém, as cenas de efeito de poder dele, pra mim, estão muito boas, muito, muito, muito geniais. São lindas, ele conseguiu fazer um negócio diferente do Mercúrio, da Fox, que eu fiquei com medo de ser bem parecido, ele conseguiu sair disso. O uniforme é horrível, eu acho péssimo aquele uniforme, não consigo gostar, mas no filme funcionou, visualmente, no filme de Snyder funcionou melhor do que do Joss Whedon, porém, é uma personalidade completamente tosca. É um cara que é meio creepy, tá ligado? Tipo, ai, não tenho amigos, então eu topo entrar pra Liga da Justiça. Ai, você tá sentada na minha segunda cadeira favorita. É tipo Sheldon, tá ligado? Tipo, é muito bizarro. A cena dele, tipo, ele tocando a menina enquanto ela tá caindo, sabe? Tipo, acidentada, ele vai lá e ajeita o cabelo dela. Aí, no meio da exumação do corpo do Superman, ele vira e fala e começa a demonstrar interesse pela Mulher Maravilha. Os caras estão desenterrando um corpo, tá ligado? Eu não sei, eu não sei onde o Snyder se perde nesse negócio. É que nem o Razor brincou, parece aquele professor sem graça que quer contar piada pra ser um engraçadão, mas não consegue. É o Flash aquilo lá, toda aparição dele tem que ter uma piadinha, tem que ter um comentário. Eu não sei, eu não consigo gostar desse Flash, não consigo. Não, o Flash é Aliás, o cômico do Snyder. Que não é cômico. Só abrindo um parênteses aqui, tem uma piada dessas de professor de ensino fundamental e médio, sabe? De história, no meio do filme. Que é na hora que o Ryan Choi lá, que é o assistente do Dr. Silas Stone, quando eles estão falando da caixa materna, ele fala assim, a coisinha mais quente do planeta, do universo e tal. Era o que eu falava pra minha ex-namorada, mas ela terminou comigo. Eu falei, não! Então, não tem graça nenhuma isso, cara. Não tem, meu Deus do céu, não tem. Então, mas isso é uma piada feita por um cientista num laboratório. Assim, beleza, entendo, legal. É o cara... Pois eu aposto que o Razor tem, não. O Razor tem piadas muito melhores que isso, certeza. Certeza que quando ele tava paquerando a esposa dele, ele virou e falou assim, vamos ocupar o mesmo lugar no espaço com dois corpos? A gente estudava raio, né? Então a piada tinha que ser um pouco diferente disso, né? Mas tudo bem. Mas olha, eu achei também o Flash muito bizarro, cara. Muito, muito bizarro. Eu não sei. Eu não vejo Flash ali. Eu vejo qualquer personagem que corre rápido. Não vejo o herói que a gente está acostumado quase, nem o Barry, nem o Wally. Eu não vejo nenhum deles. Assim. Eu acho que o Snyder ele errou a mão em tudo ali naquele personagem. O jeito dele correr. Tem umas corridas que ele anda, ele não corre, e ele fica correndo todo estabanado. Tipo, o cara ganhou poder quando ontem e tá começando a brincar de correr. O cara tem um laboratório na casa dele. Um laboratório todo cheio de esguerguer e não sei o que lá. E ele parece imbecil falando com os outros. Não parece nem um cara que é meio que um gênio, assim, né? De informática, no mínimo, né? Aí ele tem um negócio lá, um uniforme todo meio rasgado, todo meio estranho. Rasgado não, né? Com marcas, assim. Parece que o cara foi uma batalha com os elfos lá no Senhor dos Anéis lá. E aí voltou da batalha e não corrigiu mais o uniforme. Então, assim, é muito bizarro. Por sinal, é uma outra crítica até que eu faço, não só a ele, com todos os personagens, que eu acho que os uniformes todos que o Snyder botou, eles são muito carregados. Eu acho que tem muita informação, principalmente no Cyborg, mas depois eu falo do Cyborg especificamente. Mas eu acho que é muito difícil você ver e você criar uma conexão com aquele personagem, porque ele é muita informação ali. É diferente, por exemplo, dos personagens da Marvel. Vocês pegam o Homem-Aranha, assim, o cara, ele tem medo de coisa ali, sabe? Quando começa a botar muita cor junta, assim, aí ele começa a ficar estranho. Então, eu particularmente acho muito ruim de ver coisas assim. É tipo ver Transformers. Pra mim, é a experiência de ver Transformers. Aquele Optimus Prime que você não sabe o que é aquilo. Sabe que é um robô que tem perna, braço ali, cabeça e deu. Mas na briga você não sabe quem é quem. Então, é o que eu acho de Flash.
O Flash tem essa coisa, essas marcas que você comentou do uniforme, eu faço a leitura de que aquilo deve ter a ver com alguma coisa com atrito, não sei se pela velocidade que ele corre e tudo mais, mas assim, acho que as marcas têm a ver com isso. Então, assim, o uniforme ser castigado até não me incomoda. Me causou estranheza, assim, aquele monte de placas e tal, quando saiu a versão lá em 2017, acho que agora acostumei com o uniforme. Mas sobre a personalidade do personagem, de fato, não é o Barry Allen, nunca foi. Se tem alguma coisa do Wally West ali, é do Wally West do desenho, do Liga da Justiça Sem Limites ali, mas não é o Wally dos quadrinhos, por exemplo. Até porque o Wally dos quadrinhos é bem diferente do Wally West da animação. Mas eu acho que ele, não sei se faltou alguma coisa ali de repente pesquisa do personagem e tudo mais, ou se ele se prendeu a alguma coisa que ele viu no desenho e transformou naquela personagem que a gente vê na tela do cinema ali e tal, que de fato não é o Flash que a gente conhece. Poderia ser um Flash genérico, qualquer um, assim, mas nenhum desses dois. Mas também não sei se eu escolheria o Ezra Miller para ser o Flash, tem essa também. Uhum. Acho que ele é o calcanhar de Aquiles ali da turma, porque o Cyborg, bom, a gente ainda vai falar dele, mas foi o personagem que acho que mais cresceu nessa versão, e o Aquaman também virou um personagem bem badass, assim, sabe, ficou muito legal, Mulher Maravilha, nem se fala, já é a Gal Gadot, pelo jeito. E, não sei, acho que o ponto fraco realmente da turma é o Flash. E aí vou até ouvir o que o Jack tem para dizer, porque ele é muito mais crítico que eu. Então, mas curiosamente, no caso do Flash, eu acho que na versão do Snyder Cut, ele é um personagem que também foi bem melhor aproveitado. Principalmente porque nesse filme, ele tem função na história. Ele não é simplesmente só mais um cara, mais um meta-humano super poderoso que o Batman juntou para ir brigar com o Steppenwolf. Ele tem função na história e, principalmente, o final do filme é ele que no final das contas acaba salvando todo mundo. Ele resolve, né? Porque eles perderam antes dele voltar no tempo. Então ali o Snyder mostra o quão poderoso o Flash dos cinemas é. Ele dá essa perspectiva de mostrar qual é a possibilidade, qual é o potencial que esse personagem vai ter para a Liga, por que ele está ali fazendo parte. Muito diferente da versão do Edel, né? Que ele inclusive falava assim, eu nunca lutei, eu só empurro pessoas, que ele falava, né? Esse Flash já não, ele está ali, ele já salva pessoas, ele faz coisas. Eu concordo com a personalidade do Flash, que ele não é o Barry Allen, que ele não é o Wally West, mas ele talvez, por mais que eu não goste também, ele talvez seja necessário porque o Snyder precisa fazer. Ele precisava, diferente dos outros filmes dele, ele precisava de um alívio cômico. Esse alívio cômico não podia ser o Aquaman do Jason Momoa, né? Eu acho que já seria muito clichê ele transformar o Aquaman em alívio cômico, seria uma coisa muito, muito besta. E não serve de maneira alguma, e aqui acabou sendo o Flash. A parte dele ficar deslumbrado, tudo, eu até consigo, assim, sabe, fazendo um exercício muito forte, associar com, por exemplo, a época que o Wally assume o manto do Flash, e por conta disso ele meio que ele acha que ele tem que se provar para a Liga, porque afinal de contas ele era dos Titãs. Ele foi o primeiro dos grandes sidekicks a meio que assumir o legado, e essa é uma parte da DC que eu acho muito maravilhosa, que eram os legados, né? Que infelizmente nos quadrinhos aí o Dan Didio e todo mundo mais resolveu simplesmente acabar com esses legados. Só que aí, dito isso, o Flash, além dele ter mais propósito no filme, ele acaba também por ter as cenas mais bestas. O salvamento da Iris, e não é nem só besta, né? É meio creepy também, porque ele acabou de conhecer uma moça, ele tá salvando ela, ele tá lá passando a mão no cabelo dela enquanto enfia uma salsicha no bolso. E eu vendo aquilo, que pariu, sabe, ô Snyder, pelo amor de Deus. Meio fálico isso, né? Totalmente. É engraçado. Eu não sei se é o tipo de humor do Snyder, que ele é muito peculiar dele, que eu não consigo entender. Ou sei lá, se o Snyder é realmente esse visionário que todo mundo fala, e eu realmente não consigo entender o Snyder. Porque ele faz essas coisas, então ele mostra um Flash que ao mesmo tempo ele tá ali preocupado e vai salvar todo mundo, e no outro minuto ele tá fazendo a coisa mais galhofa do mundo, que é tipo aquela cena que ele tá vendo o bate-sinal, ele fala, olha, o seu sinal, é muito tosco. Porém, vou falar que uma das piadas mais divertidas que eu vi nesses filmes é aquela que, toda vez que o comissário Gordon encontra o Batman, ele desaparece, e de repente desaparece todo mundo, e o cara mais rápido do mundo é o único que ficou lá olhando sem saber o que tá acontecendo. Aquilo é genial, aquilo é muito engraçado. Não, aquilo é muito bom, isso aí eu dou um ponto pro Snyder.
Aliás, destaque porque o J.K. Simmons, eu acho ele um puta comissário Gordon, o tempinho que ele fica de tela, você fala, cara, realmente é o Gordon. Uma pena que não o veremos mais, acho. E outra, né, na cena nova do Gordon, inclusive, ele tá conversando com um detetive que é o Crispus, né? O Crispus Allen, é o cara que vai virar o espectro depois nos... Pois é. Fosse, Então, assim, realmente, o J.K. Simmons e Gordon é uma coisa que eu queria muito ver mais. E a gente acho que infelizmente não vai ter isso. Aliás, só pegando o gancho que você falou do Flash e juntando com uma coisa que o Razor comentou, a dinâmica de corrida dele nesse filme me incomoda muito menos do que na versão do Joss Whedon. Eu acho que naquele filme era muito mais desengonçado, e não sei se é porque, de fato, ele tem um propósito nessa trama, mas eu acho que as cenas de corrida dele são melhores. Sim. Eu inclusive, concordo, por exemplo, a cena que não... Porque a gente geralmente vê a perspectiva da corrida do Flash, que na verdade é como se ele estivesse andando numa velocidade normal, mas tudo ao redor dele tá em câmera lenta de tão rápido que ele tá. Tem uma cena maravilhosa que quando eles estão salvando ali o pessoal dos túneis e vai cair aquele monte de destroços na galera, a galera olha pra cima e só vê aquele monte de raio. Aquilo é lindo. Cara, essa cena eu achei muito foda. Olha o nível de poder do Flash. O Flash talvez o Flash seja o personagem mais poderoso da liga depois do Superman, né, claro. E é uma coisa que o Snyder faz que na versão do Whedon nunca aparece. O Flash tá ali simplesmente pra ser engraçado e pra sei lá, por exemplo, na cena que o Superman renasce, ele tá lá pra mostrar o quão rápido, o quão forte o Superman é, que, nossa, é o único que vê o Flash. Então, parece eu acho que o Flash é um personagem que acaba melhorando. E parece que na versão preto e branco do filme, que vão lançar, né, vai ter uma cena a mais do Flash, que vai dar link pro filme solo, né, que vai aparecer ele dançando e o filme vai se chamar Flash Dance. Desculpa. Pior que eu quase eu tava pensando, cena nova na versão. O Ban 6 de 5 já, né? Eu queria aproveitar o espaço aí só para mandar um abraço pro tio de um amigo meu, Rafael, com cabeludo. É um cara que eu encontro bastante no cabeleireiro. Então, um abraço com o cabeludo. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre então, já falando. Só uma. Fala. Se me permite, só uma coisa que eu queria falar. É o uniforme do Flash. Beleza. O uniforme do Flash eu não gosto também do uniforme, acho ele muito estranho, mas eu entendo de onde partiu aquela ideia. Então, inclusive, nesse filme, ele acaba ficando até um pouco melhor explicado do que do Whedon, porque nesse filme mostra a hora que ele vai salvar a Iris, ele girar o pé no chão, ele já estoura o tênis ali, já rasga a roupa. Então ele precisa de material mais resistente, ele precisa daquelas placas que absorvem aquele calor, aqueles arames é justamente para segurar a placa, mas deixar espaço, né, para ele poder se movimentar. Eu acho assim, a ideia da construção do uniforme interessante. Não gosto do resultado visual final, justamente pelo que o Razor falou, que é tudo muito carregado, é muito difícil de você entender onde começa, onde termina alguma coisa, e principalmente porque falta muito do amarelo do uniforme, né? Eu acho que, eu espero que, por exemplo, num filme do Flash, eles mostrem que, sei lá, que o Barry Allen, como é um gênio, criou aquele uniforme, aquele protótipo de uniforme sozinho, sei lá, com tecnologia da Wayne Tech, ele faça um uniforme muito mais coerente com o que o Flash é. Infelizmente, a gente nunca vai ver os raios amarelos do Flash, né? Isso é uma escolha do Snyder que eu não entendo, não gosto, mas tudo bem. É o Flash soltar raios azuis. Sei lá, alguém vai falar, fisicamente ou na realidade é mais correto. Véi, não interessa, ele é um ser humano correndo a toda a luz. Me dá os raios amarelos do cara, por favor. Temos alguém aqui que estuda raios, inclusive, você pode perguntar para ele. É verdade, para quem não sabe, o Razor, nosso presidente, é astrofísico, especialista em raios. Isso aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Aquaman, beleza? Aquaman, eu particularmente amo o conceito de Aquaman do Snyder. Eu acho que isso foi um acerto absurdo, o fato de um cara que vive no fundo do mar, que é um cara ligado a... Nossa, esqueci o nome do bagulho lá. Atlântida, não seja um loirinho de olho azul caucasiano. Cara, a ideia dele colocar um Flash com aparência polinésia, que são os povos que, há mais de 10 mil anos estão vivendo em ilha, embaixo d'água, eu achei genial. Achei a escolha perfeita para o papel, o Jason Momoa. Porém, eu gosto mais do Aquaman no filme solo. Eu acho que no filme solo ele tem uma personalidade mais legal. Nesse filme, que assim...
o Snyder enxerga a Liga da Justiça meio que como se fosse uma coisa só. O Superman, o Batman e o Aquaman e o Cyborg têm a mesma personalidade, a mesma vibe, sabe? Tipo, todos eles são sérios, todos eles são extremamente tensos, preocupados, por isso que até o Flash acho que destoa um pouquinho, fica muito, muito longe desse grupo, porque ele é mais humano. Só que, cara, é todo mundo na mesma vibe. É tudo cínico, tudo mal-humorado. Então, assim, eu acho que o Snyder, ele erra no Aquaman justamente na personalidade. Porém, eu achei que ele conseguiu dar um valor muito maior para esse personagem, coisa que demorou muito para ter nos quadrinhos, que sempre foi motivo de piada. O Aquaman sempre foi motivo de piada. E ainda bem que no corte do Snyder não tem a piadinha do Batman perguntando se o Aquaman fala com peixes, sabe? Eu acho que só por isso... Porém, coisas... Aí entra um pouquinho na perfumaria. Pra mim, o Aquaman, ele é meio que o lobisomem lá do Crepúsculo. A cada 5 minutos ele tira a camisa, sabe? Pra mostrar o corpo. Isso é um ponto. Segundo ponto, aquela cena dele saindo do boteco com a garrafa de vodka na mão, a cena é linda, tipo, a cena é maravilhosa, só que, pelo amor de Deus, que trilha sonora mais, cara, de novela das 8. É ridícula, não combinou, não casou. Precisava, aquela cena é uma cena super bonita, apesar de, não concordar do Aquaman quebrar a garrafa no mar, tipo, poluindo, sabe? Tipo, ele totalmente luta contra tudo isso. E aí também tem uma coisa que é contraditória até na construção do personagem. Tipo, você fala, ele nega participar da Liga, ele vai negar, a clássica jornada do herói, nega o chamado, depois ele aceita e se redime. Só que não há redenção pro Aquaman. Você não tem um ciclo do tipo, por que realmente ele está entrando na Liga. Fica vazio. Eu não sei, eu não consegui entender muito. E só para finalizar, a coisa mais patética em relação ao arco do Aquaman é aquelas porcarias de bolha debaixo d'água para poder conversar. Pelo amor de Deus, cara. E tem uma... Só completar a bolha. A cena que a Mera tá sendo atacada pelo lobo da steppe. Cara, ela tá sendo enforcada pelo lobo da steppe, ela pensa, vou abrir uma bolha para o lobo da steppe falar pra mim. Ela vai lá, abre a bolha e os dois começam a conversar, mano. Pelo amor... não dá, cara. Não dá. Fala. Sobre o Aquaman. Eu concordo com você nesse ponto que, por exemplo, o Cyborg, o Batman, o Aquaman... O Superman nem tanto, mas os outros três eles têm uma personalidade muito parecida. Todos eles ali estão lutando com algum tipo de problema, né? O Batman tem o remorso da morte, o Cyborg não sabe ali se encontrar no mundo por tudo que aconteceu, pela morte da mãe dele, o Aquaman se sente isolado dos dois povos, e isso é um grande problema, não do Zack Snyder, talvez por conta dele, mas da DC, justamente porque a DC quis fazer em 3 filmes o que a Marvel fez em 10 anos. Então não teve tempo do Aquaman mostrar o porquê que ele é assim e mudar a personalidade dele para alguma coisa mais como um rei, que é o que acontece no filme dele, que, acontece depois do filme da Liga. Você não tem aí também... Se bem que nesse filme o Cyborg ele vai melhorando a personalidade dele de acordo com o tempo, afinal de contas, a gente fala de Cyborg depois, né? Foi criminoso o que acontece no cinema com o Cyborg e melhora muito. Mas eu acho que é por isso que eles têm essa personalidade muito parecida, porque simplesmente a gente não teve esses personagens construídos antes. Né? O Batman aparece num filme querendo matar o Superman, o Cyborg e o Aquaman apareceram aqui, acabou. Você não deu tempo de construir. Mesmo com as 4 horas, o Joss Whedon, o Zack Snyder, ele só consegue fazer a introdução desses personagens e mostrar em que ponto eles estão. Né? Nesse ponto que você falou também sobre o Aquaman, eu acho ele melhor nessa versão, porque ele tem todo esse... Ele parece mais com aquele Aquaman que vai virar o rei. Mas não aquele Aquaman dos quadrinhos, o Chacota, mas aquele Aquaman do Peter David, aqui da mão do gancho, né? Uhum. Ele tem mais essa personalidade. Eu gosto muito da... E assim, ele explica, ele dá aqueles relances de heroísmo do Aquaman, porque ele vai levar comida pro povo que tá isolado, ele salva o barqueiro, etc e tal. Mas é um filme que, apesar de ter 4 horas, não dá tempo de contar essa história toda do Aquaman. Então, se for pensar, o filme do Aquaman tinha que ter sido antes do filme da Liga. Tudo ali tinha que ter sido antes. Ou talvez
porque, bom, se bem que também não, porque tem aquela história dele não conhecer a Mera e o tridente que dá a ideia pro filme dele, mas vai ser, assim, 4 horas de filme, ele não vai conseguir te posicionar em todos os personagens. Ele tem 6, 7 personagens na mão, inclusive ele tem que fazer, inclusive, ele tem que fazer toda a parte de construção do Steppenwolf, que no filme do Joss Whedon não existe, né? No filme do Joss Whedon, o Steppenwolf é o vilão do Power Rangers. Aqui não, aqui já tem mais motivos do porquê ele tá fazendo aquilo. Você falou da cena você falou da cena do Aquaman indo pro mar lá, que é linda, aquela cena é linda. Mas é aquele problema, é uma coisa que eu vejo em todos os filmes do Zack Snyder. Ele, como era um diretor de videoclipe nos primeiros 5, 6 anos de carreira dele, é aquele negócio, você consegue tirar o homem do videoclipe, mas não consegue tirar o videoclipe do homem. É impressionante como ele quer fazer cena lenta, com música de fundo, que você fala assim, isso aí é um videoclipe de uma banda emo aí. E é o que ele faz com o Aquaman, que ele erra na mão no tempo das cenas. Pô, a galera tá falando daquelas mulheres que vão cantando. Pô, aquilo eu tava rindo, gente. Ele já desceu na água, tem um monte de mulher cantando, cheirando o suéter. A mulher tá cheirando o suéter do Aquaman ali, e a cena não termina. Você repararam que a mulherada dá uma cheirada? Sim. Ela pega o suéter ali, ó. E aí fica aquela cantoria nórdica, sabe? Puxa vida. Peixe gostoso. Tem uma coisa engraçada. Você vê que os conceitos não estavam completamente fechados enquanto ele estava fazendo a liga, né? No filme solo do Aquaman, ele não tem mais aquelas lentes de contato. Aquele olho claro, verdade. Ele não tem mais no filme solo. Aliás, deixa eu só fazer um comentário. Você percebe que esse negócio aí que você falou de não ter formados, não deu liga, né? Olha. Troféu joinha. Você diria que o povo de Atlantis nem se tocou da invasão do Steppenwolf porque eles estavam simplesmente boiando? É porque eles vivem na própria bolha, entendeu? Só tem informação deles. Eu sei, eu vi o GC aqui, eu vi. Duas coisas que eu queria comentar antes não sei nem se vai entrar isso em algum tópico, então vou comentar já só para a gente não perder, que são as participações especiais ali, por exemplo, o policial que a Lois serve o café ali, que ele guarda, aquele memorial do Superman, é o Jimmy Olsen do primeiro filme, né, de 78, do Richard Donner. Não sabia não. O policial é o Jimmy Olsen. Caramba, que da hora, não sabia disso não. O dublador do Darkseid, se eu não me engano, ele faz uma ponta, que é o Ray Porter, ele faz uma ponta naquela parte em que o povo da Terra ali, que seria tipo aqueles cavaleiros, quase o Rei Arthur ali e tal, né, que eles estão pegando uma caixa materna ali para guardarem ali com eles e tudo mais. Um dos caras que tá naquela cena é o dublador do Darkseid. Que é um cara meio gorducho, assim, cabeludão e tal, Ray Porter. E aí eu só lembrei dessas duas participações, não sei se tem mais no filme. Mas eu me lembro até, não foi nem de agora, quando tava para sair a primeira versão da Liga, já tinham dito que, o policial é o ator que fazia o Jimmy Olsen na versão do filme de 78, do Superman. Interessante, não sabia disso não. Muito bem. E aí, Razor, alguma coisa sobre o Aquaman? Eu vou polemizar aqui, viu? Vou polemizar aí pra vocês. Lá vem. Assim, o Aquaman ficou legal. Eu achei que ficou muito legal. Muito, muito legal. Assim, eu acho que de todos os personagens, talvez o mais interessante, eu achei que foi ele. Agora, por que eu achei que ele ficou mais legal de todos? Porque ninguém se importa com o Aquaman. O Aquaman, ele não serve pra nada, nunca. Então, qualquer coisa que você faça, ele vai ficar legal, assim. Quer dizer, qualquer coisa não, né? Mas, assim, você pode pegar e falar assim, o cara é engraçadão. Beleza, é engraçadão, ficou bacana, assim. O pessoal não se importa com ele. Bota a tatuagem. Cara, ele não tem nada a ver com a Aquaman dos quadrinhos. Nada. Talvez o Arthur Curry lá, quando perdeu a mão, não sei o que lá, ficou mais ou menos parecido ali. E aquele negócio que o Alex falou, né? O cara é polinésio, o Arthur Curry é um americano que tá debaixo da água ali, né? Falando com os peixes. Mas, sim, né? Ninguém se importa. Então, foda-se. Vamos fazer um personagem bacana aí, novo e tal. E pra mim, ficou muito melhor que o Aquaman dos quadrinhos, na verdade. Só já o Aquaman dos quadrinhos hoje tá puxando algumas coisas do Aquaman do Momoa, viu? Ele já deu uma tatuada no corpo, com umas coisas, já fica mais cabeludão o tempo todo. Daqui a pouco ele começa a fazer o cabelo de preto, você vai ver.
Eu acho o Momoa de Aquaman muito melhor do que o Momoa de Conan. Acho que como Conan ele não tinha nada a ver, mas assim... Pois é, então... Mas ele como Aquaman, dentro desse conceito, até apontado pelo Alex, eu acho que tem muito mais a ver. Sabe, o povo do mar, realmente, sabe, assim, Polinésio e tudo mais e tal. E sempre me lembra a versão, sim, do Peter David ali com o gancho na mão. Então aí mas vai falar só você fala sobre o Aquaman ser polinésio. E eu concordo com você, acho que é muito mais legal. Só que aí você cai no ponto que é a inversão do povo atlântico. Porque o povo a história lá dos Atlantes era o Aquaman é o loiro, e ele é diferente por causa do pai dele, né, do marinheiro. E aí todo o povo de Atlantis tinha o cabelo preto, era mais moreno, e o Aquaman era o loiro, justamente para diferenciar. Agora que o Aquaman é o polinésio, eles inverteram. E tem uma coisa, todo o povo de Atlantis é loiro. É o contrário agora. É verdade. O Dolph Lundgren é loirão, né? Que ele é o pai da Mera no filme solo do Vulco, a mãe dele, né? A rainha, todo mundo. E é engraçado que numa fala da Mera, ela fala que quem criou, ela foi criada pela mãe do Aquaman. Porque os pais dela morreram, acho que numa batalha e tal. E aí você fala assim, tá, mas então... Aí tem esse erro de continuidade, né? Porque no filme solo do Aquaman, o pai dela é o personagem do Dolph Lundgren. Vamos falar um pouquinho da Mulher Maravilha agora? Que aí vai dar treta. Eu não vou começar, eu quero que alguém comece com Mulher Maravilha, porque... Eu vou... não! Nossa! Kal-El, não! Eu jurava que essa cena era do Joss Whedon, mas, meu... Eu também, cara. Que coisa horrorosa, velho. Eu acho que ali é a cena do Framboesa de Ouro, mano. E rapidinho, desculpa, rapidinho, mas uma coisa que eu acho que todo mundo que é fã do Snyder e que tá gostando do filme vai ter que dar uma disfarçada em como falar, porque você vai ver na versão do Snyder, vão tirar essas piadas idiotas. A maioria tá lá, era tudo do Snyder. Pois é, cara. Do Flash que precisa de amigos, era do Snyder. Ainda bem que não entrou aquela parte do Grant, né? Ainda bem. Nossa, é verdade. Vamos falar da Mulher Maravilha. Quem que começa aí? Porque eu não quero falar. Quer dizer, eu quero falar, mas não agora. Eu posso falar um pouquinho. Manda brasa. Manda brasa. Assim, ó. Me incomoda essa Mulher Maravilha. Me incomoda muito, assim. É uma Mulher Maravilha que tá bem caracterizada. Ela é uma amazona, ela é uma guerreira. Ela vem de um lugar onde, né, as mulheres são treinadas para isso. Elas são fortes, poderosas. Ótimo. Perfeito, tudo perfeito. A origem dela tá perfeita, mas o que ela faz quando ela chega na Terra, assim, parece que... Na Terra dos Homens, né? Ela, assim, foi cagado, assim, a perna abaixo do negócio. Né? Pra mim, né, a principal falha é transformar ela numa assassina. Né? Eu acho que pra mim isso daí é a pior falha, porque aquela cena do banco, pra mim, cagou, assim, tudo. É tipo a cena do Superman, do pai dele lá, do Jonathan Kent lá, falando, não vem me salvar. Cara, você pode me salvar na velocidade da luz, foda-se, sabe? E pra mim aquela cena é pior, cara, é pior, porque se a gente for pensar, cara, na alegoria do herói, o que o herói tem que prezar? Ele tem que prezar, acima de tudo, a proteção da vida. Porque aquele negócio de falar proteção do bem, o bem ele é uma coisa muito, muito de ponto de vista. Né? O que o herói ele tem que preservar é a vida. Então ela chega lá e o cara, ele tá desarmado, cara. E ela pega o bagulho lá só de raiva e mata o cara. Ela vaporiza o cara, não mata, ela vaporiza o bicho. Então, assim, pra mim, isso daí já mostrou... Fala aí, Jack. Por exemplo, eu acho que, assim, do nível de poder da Mulher Maravilha, dos 3 filmes que ela aparece, né? Bom, 4 filmes que ela aparece, esse é o melhor de todos. Mostrar o nível de poder da Mulher Maravilha. Aquela heroína que ela consegue, né? Tipo, de certa forma, tipo, segurar o Superman. Ela consegue brigar com ele um tempo sem cair. O nível de poder dela tá melhor do que no primeiro filme na versão do Whedon, tá melhor que nos 2 filmes dela. E no Batman vs Superman, acho que é o que é mais próximo disso, porque ela vai lá e briga bem com o Apocalipse naquele filme. Dito isso, é exatamente a sua crítica é a mesma que eu tenho, porque eu acho que esse é o grande problema do Snyder. Ele
ele não entende a diferença entre ela ser uma guerreira amazona e ela ser uma assassina completa. A Mulher Maravilha mata. Se ela precisar, ela mata. Nos quadrinhos ela mata. Né? Só que ela não faz isso Ela não simplesmente executa. por fazer. É o que você falou. Exatamente. Então, por exemplo, na hora que ela invade o museu, o que quer que seja que eles estavam lá, e você vê lá o tempo comendo na bomba, você tem alguns segundos, ela tá em super velocidade, defendendo bala. Aquilo tá lindo. Ela tá defendendo as pessoas. Lindo mesmo. Ela tá dando porrada no cara. Não, o cara voou na parede, bateu a cabeça, beleza. Ela não tá preocupada com o cara, tá preocupada com as pessoas. A partir do momento que ela já salvou todo mundo, a bomba explode, o cara tá e ela já faz aquela cena que é linda, de defender os caras nesse aí. Cara, ela pode ter laçado, cara. Ela pode ter dado uma bicuda nele já. Não, ela dá o ataque que meio que pulveriza tudo ali. O que me deixa mais incomodado na cena, que foi a primeira vez no filme que eu fiz, puta, o Snyder não perdeu os vícios dele. Não, é que estoura aquelas paredes, você vê aquele monte de destroços indo pro chão e pegando em todos os policiais que estavam no chão, todos se protegendo. É tipo, ela não se preocupou com ninguém que tava ali. Ela queria eliminar o alvo, que era um alvo que ela eliminaria de qualquer forma. Se ela simplesmente andasse até ele, segurasse ele pelos braços, ela já tinha resolvido. E aí vem a parte que eu acho que é mais cínica disso tudo. Porque eu acho que uma das grandes críticas que a gente tinha pro Homem de Aço, pro Batman vs Superman, é que basicamente eles não salvam ninguém. Eles não estão preocupados em salvar ou proteger as pessoas, ou mover um campo de batalha para um outro canto. Tudo bem, imagina assim que, sabe, se existissem kryptonianos mesmo, ia ser muito difícil de simplesmente falar pro Zod, vamos fazer igual o Jaspion, vamos correr naquele terreno baldio ali pra gente brigar. Você não tem como fazer isso, mas você mostraria o Super-Homem tentando minimizar, as fatalidades, mostraria que ele não tá brigando tão bem com os caras justamente porque ele tá preocupado em duas frontes. Uma que é brigar com o cara e a outra que é proteger as pessoas. E aí, acho que pra minimizar isso, o Snyder faz essa cena de que, depois de tudo isso, ele bota a menininha pra falar, nossa, quero ser igual você. Velho, igual eu tipo, assassino em massa aqui, assassina sanguinária, fria. E aí, pra mim, ele mata a Mulher Maravilha. Ele mata aí a ideia da Mulher Maravilha. Detalhe, no canto você vê o cara todo ensanguentado no chão. Tipo, uma poça de sangue, ela sai dessa poça de sangue, vai até as crianças, e ela faz isso na frente de todas as crianças, ela vai até as crianças e a menina fala, eu quero ser como você. E ela fala... A menina é doente. Sem contar que a Mulher Maravilha é coach, né? Pelo amor de Deus. Só faltou ela passar o dedo na poça de sangue e no nariz da menina e falar assim, vem comigo, gatinha. Porra, qual que é o nome da menina? Mas é engraçado. Winter, o nome da menina? Toda essa cena, tirando a parte realmente que ela desintegra o cara ali, eu acho ela muito legal. A entrada da Mulher Maravilha em cena eu acho muito foda. Cada soco, cada chute dela que você vê os caras voando, você fala, puta, realmente é a Mulher Maravilha, de fato. Mas, cara, o desfecho dela é tipo uma cena do Desejo de Matar, parte 3, que o Charles Bronson mata um vagabundo com uma bazuca. Ele mira a bazuca no cara e explode o cara. Você fala, cara, não tem, sabe, sei lá, é tipo você pegar uma metralhadora pra matar uma barata. Não tem nexo, né? E o que ela faz com o cara, também não. Pô, sei lá, se ela pega o cara pelo pescoço e joga o cara dentro do camburão da polícia, e tava cheio de polícia lá embaixo, tudo certo. Mas desintegrar o cara e ver aquela cena poética, sabe, a la Forrest Gump, da pena voando, que é o chapéu do cara descendo e parando no capô do carro, aí entra o Zack Snyder, entende? Ele precisa de alguém que diga, não, calma, não é assim que faz. Não seria mais bonito ela prender o cara pelo laço e descer ele pela janela e fazer o cara confessar todos os crimes pros policiais? Cara, aquilo seria incrível, seria a Mulher Maravilha. Pra que ela foi desintegrar o cara, velho? E desmantelar a organização criminosa. Seria o Snyder mostrando... Exato, seria o Snyder mostrando que, assim, esse é a diferença entre os heróis e os vilões desse universo. Tipo assim, até que ponto que um quer chegar, até que ponto um tá disposto a ir, e o outro. É o que o Reza tá falando agora. Então, ela matou todo mundo. Então, quer dizer, se essa aí é uma célula terrorista, enquanto ela tá brigando lá na Rússia com os Steppenwolf, os caras estão explodindo 3 bairros aqui, porque ela não deixou ninguém vivo. Uhum. Ela simplesmente falou, não, fui, matei, salvei, estou feliz, dei um sorriso lindo, mostrei minha cara de supermodelo aqui pra meninada, e vai embora. Matou. E ele faz isso, ele não entende
eu acho que esse é o grande ponto, que a gente ainda vai chegar mais pro final do filme, mas é onde o Snyder ele não consegue, no filme dele, separar os heróis e os vilões. Ele não separa, então ele faz isso com a Mulher Maravilha, e ele faz isso principalmente com o Superman. Não, o que eu tinha mais pra falar da Mulher Maravilha era isso, assim, né? É a completa descaracterização, porque, cara, ela tá forte, ela é guerreira, o cara retratou bem as Amazonas, cara, ele fez tudo direitinho. Aí uma cena ele cagou ela inteira. Não tem mais, assim. Mas são tem duas. O final. São duas. Tem o final. É verdade. O final. Mas pegando o gancho dessa coisa das Amazonas, realmente a gente vê o verdadeiro poder das Amazonas ali e da ilha delas, né? Então, isso foi uma parte que engrandeceu em relação à versão do Joss Whedon. As Amazonas Por mais são incríveis. São, então, só que não tinham sido retratados, mas nem um terço que poderia ser, né? E eu achei muito parecido com 300. O tipo de filmagem, o tipo de fotografia que foi utilizado com as Amazonas, pode reparar, é muito parecido com 300. Cara, eu achei fenomenal. Eu achei linda a parte das Amazonas. Mas, cara, a Mulher Maravilha é uma psicopata. É uma psicopata, cara. Sério. Eu diria que ela é uma mulher de matar. Mas não, cara, não pode, velho. Porque é que nem o Jack falou, cai no negócio de como você consegue separar os vilões dos heróis. Não é tipo, eu entendo que a galera hoje em dia fica, porque o Superman é uma merda porque ele é um escoteiro, o Capitão América é uma merda porque tem escoteiro, então eu prefiro o Wolverine que sai rasgando todo mundo. Cara, tipo, só que vira um negócio de violência pela violência. O super-herói, o conceito de super-herói, ele já é violento por si só, porque o conceito de super-herói é o fato do cara que resolve tudo na porrada. É exatamente isso, o super-herói serve pra dar porrada, só que a questão é como é feita essa porrada, como é dada essa porrada. A Mulher Maravilha ela executa os caras. Eu não consigo enxergar a diferença da Mulher Maravilha pro Coringa. Eu sei que parece exagerado, mas, mano, o Coringa faria aquilo se ele tivesse os poderes da Mulher Maravilha, sabe? Da mesma forma que aí eu quero já adiantar o final, que é o lance da Liga da Justiça torturar o Lobo da Steppe. Meu, o que é aquilo, velho? O que é aquilo? O Aquaman. Ela manda a cabeça pro cara, né? Então, o Aquaman enfiando um tridente pelas costas. Aí vem o Super-Homem e começa a dar porrada de forma assim, totalmente ensandecida. E aí, de repente, ele joga, a Mulher Maravilha vai lá e decapita o cara. Cara, isso é muito pesado. Mas Alex, não é ensandecido. Ele dá os socos. E assim, com um intervalo entre eles, você vê que ele é como se ele estivesse se divertindo ali, sabe? Não é aquela coisa insana. Ele tem visão de calor, além de tudo. Ele bate e usa visão de calor no cara. Pô, ele corta o chifre do cara, mano. Que isso? Então, não é ensandecido. Gratuitamente. A primeira vez que ele enfrenta o Zod em Smallville, ali ele tá maluco. Que eles saem pegando aqueles tanques, aqueles silos, lembra? E vai explodindo tudo e tal. Ali você vê que ele tá se pegando com o Zod ensandecido. Com o Lobo da Steppe, não. Ele tá batendo ali, sabe? Vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas é real. Só faltou essa Liga da Justiça amarrar o Steppenwolf e não prender com corrente, sabe, num poste, deixar uma plaquinha ali falando assim, olha aí, Darkseid, se tu aparecer, o que vai acontecer, sabe? Porque me lembrou aquela galera... da nata carioca lá, que uma vez pegou o moleque de rua e fez isso, lembra? Tinha a sanha de torturar o Steppenwolf, não foi por acaso, sabe? Só faltou o Super-Homem desenhar na testa com visão do calor, assim, é ladrão e vacilão. Mano, então... é horrível, sério, tipo, eu fiquei, depois que eu assisti essa cena, eu confesso que assim, até essa cena, eu tava falando assim, beleza, tá contido, apesar dos problemas da Mulher Maravilha, tudo. Só que essa cena, pra mim, ela destruiu tudo, porque a Liga da Justiça nunca foi isso. Nunca será isso. A não ser que seja a Liga da Justiça sei lá, mano, de outra terra. Do Zack Snyder. Mano, não cabe um cara já rendido ser morto daquele jeito. Na jornada do herói, pra mim, eu já comentei com vocês, seria muito mais assim, puta, talvez essa seja a Liga da Justiça que eu quero ver. Se naquela hora, tudo bem, vamos lá, vamos supor que o Steppenwolf levantou, Aquaman lá enfiou o tridente nas costas dele, o Super-Homem simplesmente, sei lá, a Mulher Maravilha amarra ele, gira, o Superman soca ele
ele atravessa o portal, ele cai nos pés do Darkseid. O Darkseid usa raio ômega, pisa na cabeça dele, mata ele ali na hora, porque ele não aceita falha. Mas é o Darkseid, você espera esse Darkseid. O que eu tô aguardando agora, no final da Liga da Justiça, o que eu aguardo é que assim, se o Zack Snyder fizer um Liga da Justiça 2, Warner, vai, conversa com a Marvel, compra o Justiceiro e bota ele na Liga, porque é isso que esses caras fazem. Você vê um Justiceiro matando o cara a sangue frio é uma coisa. Você vê um Superman, a Mulher Maravilha fazendo isso, tipo, gratuitamente. E outra, vamos lembrar de uma coisa. O Superman, igual o 007 falou, ele tá batendo num cara, ele fica alternando socos e visão de calor, ele arranca o chifre do cara gratuitamente, e vamos lembrar, o Super-Homem acabou de renascer. Ele nem sabia quem era esse cara. É a primeira vez que ele encontra com o Steppenwolf. Ele encontra com o Steppenwolf e simplesmente sai fazendo isso. Esse é o Superman do Snyder. Esse é o do Snyder. Aí, sim, eu sei que o Snyder tem fãs, a gente vai falar sobre o filme, vai falar do Cyborg, talvez. Tem muita coisa que eu gosto, mas é o do Snyder. Esse não é o meu Superman e nunca vai ser. O presidente pede a palavra. Não, só um parênteses no que o Jack falou. O Justiceiro, ele não é herói. Né? A gente tem que lembrar disso. Ele é um cara procurando vingança. Teoricamente, a Mulher Maravilha é heroína, o Super-Homem é herói, né? Mas o Justiceiro, ele não é herói, ele nunca se colocou como herói pra ninguém, nunca. Ele é um cara que tá buscando vingança. E a vingança dele não acaba nunca, e deu. Então, né? Mas vamos lá. Mas pegando esse gancho... Você consegue associar essa Liga da Justiça muito mais com o Justiceiro do que com, sei lá, com o Quarteto Fantástico, por exemplo, ou com os Titãs. Sim. E pegando o gancho do que o Jack falou, se a gente tivesse um desfecho em que, primeiro, eu nem colocaria ele sendo empalado pelo Aquaman, tá? Eu acho que, assim, o portal tá aberto ali e tal, o Superman vai, tipo, joga ele pro outro lado e termina, sabe, com aquele olho no olho do Darkseid pro Superman. Aí você fala, pô, agora o negócio ficou sério. Porque realmente os dois mundos se encontraram, um sabe da existência do outro, olho no olho e tal, bluff, beleza. O desfecho que o Darkseid vai dar pro Steppenwolf é problema deles, a treta ali é em família. Mas, cara, eu juro pra você, quando a gente vê aquela cena dele empalando o Lobo da Steppe, jogando, e a Mulher Maravilha passa e dá aquela fatiada, eu levei uns 2 segundos pensando, eu falei, não, ela não fez isso, não fez. Então, aí quando você vê a cabeça separando ali, tal, parando aos pés do Darkseid, você fala, não. E sem contar que, assim, o Aquaman ataca o cara por trás, pelas costas. Pois é. Pelas costas, cara. Sabe? Tipo, o cara já tava rendido. A hora que ele levanta, juro pra vocês, cara, tipo, a hora que ele levanta com o chifre todo pingando sangue, você fala, mano, pra quê, velho? Pra quê? Sabe? Tipo, cai naquela máxima, precisa bater. Cara, não é assim que funciona não é assim, cara. Eu fico muito preocupado com o tipo de visão que o Snyder tem e como as pessoas compraram esse tipo de visão, porque é um reflexo de como as pessoas encaram o inimigo. O inimigo, na visão do Snyder, ele tem que ser combatido, eliminado. E se a galera gosta, significa que a galera tem um pensamento próximo, do tipo, é inimigo, tem que ser eliminado. Sabe, tipo, a gente tá vendo isso acontecer em toda parte do mundo. Nada é por acaso. Tipo, isso já entra numa coisa é um pouco do reflexo da sociedade atual. Sabe? A sociedade atual não aceitaria um Superman, que vocês podem falar muito mal do filme do Bryan Singer, mas a sociedade atual não aceitaria esse Superman. Mas como não aceitaria o Capitão América das histórias em quadrinhos, que é o Capitão América mais bonzinho, você entendeu? Não aceitaria. Não, mas tem uma coisa, eu vou fazer só um parênteses. A sociedade não aceita hoje, nunca aceitou o Super-Homem. O Super-Homem, ele nunca foi um personagem de massa. Ele era um personagem de um nicho. E hoje eles transformaram ele para um personagem de massa. Então a massa quer ver aquilo. O nicho não quer ver aquilo. Eu discordo, cara. Olha o Superman do Christopher Reeve, cara. Ele é amado até hoje. Do Richard Donner. Ele é amado até hoje. Ele é uma referência pra tudo hoje em dia. Cara, e isso é anos 80, velho. No final dos anos 70. Se você vê a série nova do Superman, da CW, aquilo é Superman, cara.
sabe? E tá funcionando. Eu acho que isso é um pouco da gente que tem medo de colocar o Superman como o Superman é. Porque as pessoas pensam, não, ninguém mais gosta de personagem bonzinho. Gosta sim, cara. Sabe? Coloca ele, a essência da esperança, já que o S dele significa esperança, se inventar essa bobeira, coloca ele como realmente símbolo da esperança, só que coloca o Batman e a Mulher Maravilha como contraponto disso. Pra justamente funcionar. De repente, nessa cena, a Mulher Maravilha que estivesse socando a cara do Steppenwolf e o Super-Homem interferisse, sabe? Falasse, não é bem por aí. Deixa que ele se resolva com o site. Você entendeu? Isso seria mais... Mas a gente tem um problema de desenvolvimento aí sim, dessa linha da DC / Warner, né, no cinema e tal, que na verdade, a gente nunca viu o Superman até agora, o Superman do Cavill, que eu espero que ele continue no papel. Acho que devem a ele um filme de fato do Superman, sabe? Para ele ser o Superman de fato. Que é assim, a gente nunca viu o Superman fazendo nada, tirando alguns flashes no Batman vs Superman, ele vive meio que para a mãe dele e para Lois. No começo do Batman vs Superman, ele mata o cara lá da República Africana e tal, para salvar a Lois. Quer dizer, assim, o Superman meio que ele não tem entrada no mundo das pessoas por aí e tal. E tem até um conselho da mãe dele, tipo, dane-se, você não tem que provar nada para ninguém. Quer dizer, então qual o papel do Superman na Terra? É por isso que falta realmente um filme e outra coisa, nesse filme tem uma cena nesse filme que é quando querem mostrar ele salvando as pessoas, tem aquele, acho que é como se fosse uma enchente, e tem uma família em cima de um telhado, e a cena é tipo mostrando a família estendendo a mão para cima e ele chegando como se fosse um Jesus Cristo, em vez de mostrar ele efetivamente salvando. E aí, de novo, apesar de eu não gostar do filme por outros motivos, vou concordar com o Alex. No Superman Returns, do Bryan Singer, ele salva pessoas. Ele passa boa parte do filme salvando pessoas. Quando começa o terremoto e tem coisa caindo, ele tá salvando vidas, que é o que ele faz com o poder dele nos quadrinhos. E aí, uma coisa que eu não vou concordar com o Alex, ele falou, por exemplo, de usar o Batman e a Mulher Maravilha de contraponto. Então, sei lá, eles estão lá espancando o Steppenwolf e o Super-Homem. Isso não é o Batman, talvez o Batman. Não, a Mulher não que seja. Mas já que a cabeça do Snyder... Nem o Batman faz isso. Não, sim, mas é que na visão do Snyder, se fosse pra acontecer isso, que colocasse o Superman pra impedir, entendeu? É nesse ponto que eu quis dizer. Entendeu? Então, nesse ponto mesmo, que a gente tá pensando que é o Batman, aquele velho dos Cavaleiros das Trevas, do Snyder, que é o cara que marca bandido com um morcego esquentado lá, né? Então, que é quase um soco inglês em forma de morcego. Então, posso falar uma coisa? E aí o final do filme é um negócio que me tira muito. Pode, claro, sempre. Vou falar uma coisa polêmica. Já falou? O final do Joss Whedon, com o retorno do Superman do Joss Whedon, eu acho melhor do que o retorno do Zack Snyder. Vou explicar o porquê. Porque o Joss Whedon finalmente... Eu ia falar, ele entendeu o que o retorno do Superman significava. Porque é um cara que vem trazer esperança, realmente. É um cara sorridente, sabe? É um cara que salva... Por mais que a gente odeie aquele núcleo da família russa lá, que tem aquela cena idiota do Flash falando Dostoiévski, mas passa o Super-Homem erguendo a casa e voando, aquilo é o Superman. Antes de derrotar o Steppenwolf, ele tá lá se preocupando em tirar as pessoas. Então o Joss Whedon, nesse ponto, ele entendeu muito mais. Se você pega aquele diálogo do Zack Snyder, do retorno do Superman, dos dois pais dele falando, e colocasse aquele Superman do Joss Whedon, seria lindo, sabe? Seria perfeito. Mas eu não concordo com o Superman voltando, querendo matar todo mundo da Liga da Justiça. Vem a Lois, abraça ele começa a relembrar, tá, beleza? Vai lá pra terra dele, vai lá pra Smallville, começa a relembrar das coisas. E aí, quando ele te dá aquela falsa esperança de que o Superman vai ficar gente boa. Ele tá sorrindo, ele tá abraçando, ele tá falando pra mãe dele, as pessoas esperam que eu faça tal coisa. Quando chega lá, ele é um psicopata, velho. Ele é um psicopata, ele sai dando porrada. Cara, a cena que o Lobo da Steppe dá a machadada... Até a hora dele pegar o uniforme, pra mim tava ótimo. Então, a hora da machadada que bate no ombro dele, e ele fala... Eu não lembro se ele fala se é, tipo... não achei graça, ou não achei só isso. Ele olha não me surpreendeu. Ele fala que não ficou impressionado. Ele falou, não fiquei impressionado. Aí beleza, você fala, legal, agora vai vir... Aí ele começa a fazer aquilo, torturar o cara, velho.
Meu E Deus, fora que tem cara, uma não coisa pode. ali, né? Pode. Ele não conhece o lobo da steppe, ele não sabe se aquele chifre que ele tá cortando não é o cérebro do cara. Não sabe nada, tipo, Poderia ser o cérebro do cara, podia estar lobotomizando o bicho lá, sei lá, alguma coisa, né? Sei lá, podia ser os sacos do cara, o chifre, vai saber. Né? pois é, cara, porra, eu acho que assim, o Snyder erra a mão em todos os personagens. Tipo, eu sei que a gente saiu da Mulher Maravilha já pra falar do Superman. Cara, eu acho que o maior erro dele é o Superman. Ele acertou muito na escolha do Henry Cavill. O Henry Cavill é o Superman. Só que na mão de um diretor completamente louco, sabe? Desculpa, mas assim, o Snyder, ele prega a violência pela violência. Eu não sei se, tipo, durante a infância o cara ficou lendo Cavaleiro das Trevas e lendo só Cavaleiro das Trevas, porque, cara, não dá, velho. Tipo, pensar o Superman daquela maneira é errado. É errado, cara. Tipo, não. Eu fico bravo, cara. Eu fico bravo com isso. E uma coisa que me incomoda muito, Alexis, é que a galera usa para defender isso, assim, não, o Snyder, ele faz filmes mais maduros. Falo, não, desculpa, você tá confundindo maturidade com brutalidade. Não é ser mais maduro. Não é isso. É que os personagens dele são mais sombrios. Eles podem ser mais sombrios. Eles não precisam ser psicopatas. Eles não precisam ter essa sede de sangue. É o que a gente fala. O final do filme, pra mim, estragou completamente o Snyder Cut. Se a gente pegar, talvez, boa parte do Snyder Cut, trocar o final pelo final do Joss Whedon, que o Superman tá lá com o Cyborg, salvando, separando as caixas, que eles caem no chão e dão risada, que tá com o uniforme azul e vermelho. Aqueles 5 minutos do Joss Whedon, ele faz mais pelo Superman do que o Snyder fez em 3 filmes. Exato. Exatamente. É complicado, cara. É o que eu falei, essa visão pessimista. Eu não acho que encaixe diretamente com uma Liga da Justiça. Eu acho que a Liga da Justiça tem que ser muito mais inspiradora até que um próprio Vingadores, sabe? Tipo, pelo fato da grandiosidade dos personagens da Liga da Justiça. Se você pega, por exemplo, os Vingadores, cara, de super-herói muito, muito poderoso é o Hulk e o Thor. Só, sabe? Tipo, o resto é muito próximo ao humano. Agora você pega a Liga da Justiça, são realmente deuses, sabe? E aí o que o cara faz? Transforma esses deuses em algo muito distante da humanidade, muito distante, algo sempre visto de cima. Você pode ver que todas as cenas do super-herói são vistas de baixo para cima, sempre mostrando superioridade, somente quando é alguma cena que troca para humanos e os heróis. E, cara, é um louvor à violência, sabe? É um louvor à violência, simplesmente assim, é massa velho, sabe? Só que é um massa velho que eu acho que é mais perigoso do que simplesmente porradaria. É um massa velho psicótico, entendeu? Tipo, eu não sei, eu não gosto dessa visão. Eu não consigo enxergar super-heróis com essa visão. Eu consigo enxergar anti-heróis. Você pega o Wolverine, justifica-se assim. Você pega o Justiceiro, o Lobo, justifica-se assim. Agora, o Superman, uma Mulher Maravilha, porra, mano. Mas ó, uma coisa que você falou agora que é importante e que é perigoso dessa visão é o seguinte, é a Liga da Justiça. Quando a gente assiste desculpa, eu não quero ficar comparando Marvel e DC, mas acho que vai ser inevitável no momento. Mas você pega, por exemplo, uma série do Demolidor, que você mostra a brutalidade do Justiceiro, que não, como já disse, não é um herói, é um anti-herói. Você vê aquilo, cara, é animal de assistir o Justiceiro matando, só que aquilo é um negócio que você aquilo te deixa desconfortável. Você vê o Logan no último filme dele trucidando todo mundo, mas tem aquela carga emocional dele fazendo um negócio que ele não quer. Com a Liga parece que assim, matei e é legal. Sabe? Charles Bronson aprova. É isso. É a Liga da Justiça, meu Deus. Sabe? O Snyder tinha que fazer. Eu falei com um amigo meu que ele não gostou da ideia, mas o Snyder se daria muito melhor, talvez, fazendo um filme daquele outro grupo da DC que quase ninguém conhece lá, que era do Wildstorm, o The Authority. Que a galera que é como se fosse a Liga da Justiça porra louca. Nisso talvez fosse melhor fazer. Você não pode dar na mão dele personagens que estão aí para te inspirar a ser melhor. Fala assim, não, olha, gente, você tem um inimigo aí. Tudo bem, o cara é péssimo, o cara quer destruir a Terra. Vamos decapitá-lo. Vamos decapitá-lo depois de rendido. Isso não é a Mulher Maravilha. Ele faria um filme lindo do Pacificador. Então vamos adiantar o Batman, que para mim, o Batman desse filme, ele... Desculpa falar, mas é o pior personagem do filme. Eu achei o pior personagem. Não gostei desse Batman. A função dele é reunir a Liga, mas é só isso.
sabe? Fornecer os brinquedinhos. É um Batman frágil, todo mundo tem que salvar ele toda hora, sabe? Eu particularmente não gostei do Batman nessa visão. Eu vou falar uma heresia, mas o Batman do Batman vs Superman era mais presença do que esse aqui. E já vou falar também, o uniforme do Batman era legal, não é mais, porque agora ele fica com a bochecha assim, ó. E fica assim, ó. Ele fica torto. E com a bochecha grandão assim, né? E fica grande com o pescoço travado. Falei, pronto. Falei. Então eu vou continuar o que você falou. Realmente, o uniforme do Batman vs Superman, para mim, é o uniforme mais legal de Batman já feito até hoje. Tanto que estou com a camiseta. Eu acho que se a gente juntasse aquele Batman com a suavizada que deram no Batman da Liga, a gente teria o equilíbrio perfeito. Ele não é mais o psicótico que a gente viu no Batman vs Superman. Tem essa. Tanto que, é engraçado, esse filme ele teve cenas tão pesadas com outros personagens que a gente até conseguiu esquecer um pouco o que o Batman fez de sanguinolência ali, lá atrás no Batman vs Superman. Engraçado isso, né? Hoje a gente está chocado com cenas que a gente viu da Mulher Maravilha e do Aquaman, e do próprio Superman. Então, não acho que o Batman tenha sido o pior desse filme, mas eu acho que de alguma forma, acho que o Zack Snyder deve ter ouvido um pouco a audiência e tal, porque realmente caíram matando na época sobre aquela coisa do Batman ser um cara que mata e tudo mais e tal, e ele deu uma suavizada nesse filme da Liga. Não precisava ter chegado ao que chegou na versão do Joss Whedon, porque ali ele fez o Batman piadista e tal, engraçado, ele tirou todas aquelas cenas realmente, né, de tiradinhas do Batman. Mas sou suspeito em dizer porque eu gosto do Ben Affleck como Batman. Acho que foi uma perda assim, ele ter saído desse universo, não só do Snyderverse, né, mas do universo DC como um todo. Achei realmente ele um bom Batman e um bom Bruce Wayne. Mas é a vida. Ó, o X mandou um Batman da fé. Puta. O Batman da fé, cara. Eu nunca esperei ele falar um negócio daquele pro Alfred. É a fé, Alfred, é a fé. Ó, sendo polêmico ao contrário do Alexis, do uniforme eu concordo com você, que ele tá bochechudo. Eu acho que tem umas horas que eu não consigo entender o que tá acontecendo ali na cabeça dele. Parece que ele tá usando uma roupa que não foi feita pra ele, foi feita pra outra pessoa, que é menor, inclusive. Mas em relação ao Batman, eu gosto do Batman desse filme por dois motivos. Primeiro, porque é um Batman mais parecido com o Batman dos quadrinhos, em termos do remorso. É engraçado, tem horas que me lembra o Batman, aquele Batman que vai proteger Metrópolis quando o Superman morre nos quadrinhos, no funeral para um amigo, que ele fala, só por hoje eu vou fazer as coisas do seu jeito, né? Então é um Batman que está atuando com um pouco mais de remorso pelo que ele fez. Ele sabe que ele precisa dessas pessoas para talvez se sacrificarem para salvar a humanidade. Ele aceita que ele está talvez sacrificando a vida dele e é daqueles caras para fazer isso. Então o trabalho dele é junto à Liga. E eu gosto da ideia do Batman ter pouca participação. Porque aí a gente entra no que você falou. São aquelas pessoas que são deuses entre os humanos. E ele é a porra do humano. Eu acho muito. Para mim, me lembra até um pouco do desenho da Liga da Justiça, que quando eles estão enfrentando as invasões alienígenas, o Batman tá ali na surdina, ajudando pra cacete, mas fazendo o que ele pode. Aquilo ali tá muito acima das capacidades dele. O poder dele realmente é um poder aquisitivo e ali não tá servindo pra nada aquilo. Então ele tá enfrentando o parademônio. Ele era o único superpoder que eu gostaria de ter. Então, assim, eu gosto da participação dele. Eu achei uma participação muito mais verossímil, por exemplo. Dele estar ali, ele saber que ele tem que enfrentar os parademônios e ele no máximo, tirar a atenção do Steppenwolf. Porque se o Steppenwolf resolver focar no Batman e for pra cima dele, acabou. É meio segundo de batalha e ele vai morrer. Então, nesse ponto, eu vou discordar de você. Eu gosto dessa participação do Batman. Acho mais crível. Fala aí, Razer. Vou polemizar também aqui. Tá todo mundo polemizando, vou polemizar também. Pra mim, esse é o melhor Batmóvel que já fizeram. Eu gosto do design desse Batmóvel, eu acho muito bacana. Mesmo tendo armas letais, eu acho que é o melhor Batmóvel. Cara. Esse é o mesmo, né, com alguns ups aí, do Batman vs Superman, né? Mas, assim, eu tenho inclusive o conjunto de Lego, foi o único conjunto de filme que eu comprei do Batman, que eu acho que esse Batmóvel é muito, muito legal.
fora isso, eu acho que o Batman, olha, eu concordo com o Jack, sabe? Eu acho que o Batman não tá tão ruim assim. Eu acho que que realmente essa questão assim, até a gente não vê ele tanto no uniforme, né? Porque não cabe, aí ele evita de usar. Eu acho que ficou bacana, assim, ele mais nos bastidores, assim, né? Como Bruce Wayne, mais do que como Batman. Assim, eu acho que o filme tem tanto problema, assim, com relação a outros personagens, que os problemas do Batman acabam ficando até menores do que o outro, assim. Então, não sei. Você tem que parar de botar esses troços aqui embaixo. Desculpa. Eu tô lendo Não isso. dá, não dá. Então, assim, Uma coisa sobre o Batman, desculpa, antes que eu esqueça. É o que eu falei, eu gosto da participação do Batman, acho que é muito mais crível e tudo mais, até chegar naquela porcaria daquele epílogo. Ô ceninha maldita. Ô bagulho idiota. aquilo não é nada, né? Eu Ali, tô- aquela merda lá. Cara, eu vou falar pra vocês que aí você entende a cabeça completamente maluca do Snyder. Ele é completamente louco. Ele colocou o Coringa falando que bate uma pro Batman. Sim, sim. Mano! Não era só, e não era só um bate-boca, viu? Não, e o Batman não negou. Não negou. Ele ficou meio desconcertado. Caraca, mano, não pode isso, velho. Aí, Tem- essa cena. Nossa, mano. Os caras falam desculpa, os caras falam da maturidade desses filmes, né? Que eles são mais sobre. Desculpa, o Batman tá brigando com os Coringa, ele fala que vai fucking kill you, né, pro Coringa. Aí o Coringa fala assim, aquele Robin morto. Aí o Batman quinta série, fala, eu lembro da Arlequina, quando ela tava morrendo. Só faltava começar a falar da mãe. É a sua mãe, não sei o que lá. Marta. Não, fala da Marta. Não, faltou só o Coringa falar assim: a Marta empina pipa sem camisa. Não, isso que eu ia falar. Só faltou essa cena ter o seguinte desfecho: o Coringa chama o Exterminador, vem comigo, Wilson. Aí o Batman pergunta, posso ir junto? Ele vira e fala assim, pede pra sua mãe. Foi só isso que faltou. Não, e ele fala, cuidado com o que você vai dizer. Aí ele fala do Robin, você não tomou cuidado. E deu, né? Mas tudo bem, o cara bate uma pra mim, então não vou fazer nada, não. Não, e outra coisa. Aqueles carros eram feitos de chumbo puro, porque ele fala assim, pode sair, tá tudo beleza. Aí o Cyborg sai de dentro de um carro. Aí você descobre que eles estão fugindo do Superman. Sério? Sério? Só faltou o Batman finalizar o diálogo com vai, Coringa, me dá uma mão aqui. Velho. Não. Eu fiquei esperando assim, eles estão discutindo aquela discussão de quinta série, né? Matei o Robin, quando a Arlequina morreu, tipo, estão comparando, eles só faltam pra falar da Marta e o Batman fica louco, né? Por que você disse esse nome? Por que você disse esse nome? Então, falando da Marta, se liga, a Marta é o trigger do Batman, agora vai ficar louco. Aí, você falou dele sair do carro, você fala assim, estão escondidos, né? Não, pode sair. O Cyborg sai dentro de um carro e tira um capuz. A outra sai com um canhão nas costas e a roupa de mero, o outro exterminador vestidão igual. Mano, vocês estão escondendo de quem? Não, é assim, o Superman não vai achar a gente aqui. Aí, de repente, opa, ele chegou. Só um parênteses aí. Os caras fazem uma cena, epílogo lá, completamente relevante para introduzir o Exterminador, só para botar o Exterminador depois naquela série idiota do sonho. Tipo, introduzimos o Exterminador. Cara, não introduziram porra nenhuma, cara. Não, na verdade, o epílogo todo não serve para nada. Nada. É uma coisa tão desconexa. A primeira parte é boa, vai. Do Cyborg lá falando, do pai do Cyborg falando. Aquilo é legal. Tá, essa sim, mas eu falo não do pesadelo. O Razor vai ter que sair e eu diria pra gente colocar o X no lugar dele como o suplente natural, sabe? Toda reunião tem que ter um suplente. Razor, vamos marcar um X no seu coração agora. Não quer finalizar aí, Razor, com um comentário aí? Eu não sei. Então, cara, olha, eu achei bem bacana aí a reunião. Acho que a gente continua amanhã falando de Soldado Invernal, certo? Tá dando spoiler aí para quem um dia for assistir isso.
E eu gostei do filme, assim, de maneira geral, assim, sabe? É o que eu falei lá nos comentários do WhatsApp. Eu acho que é um filme bacana, só que eles tinham que mudar os nomes, que nem o Star Wars, a nova trilogia. É um filme legal, mas não chama de Luke, não chama de Leia, não chama de porra nenhuma. Aí, beleza, aí é uma trilogia ótima. É que nem esse filme. Não chama de Mulher Maravilha. É uma assassina, mas é uma personagem bem construída. Então chama de qualquer coisa. O Batman, a mesma coisa. Enfim, todo mundo aí, né? Ah, meu suplente chegou. Agora eu já posso ir embora em paz. Substituição. E é isso aí, gente. Mas é isso aí. O Snyder é um lixo e tamo junto. Faz um coração aí. Não, legal Valeu, é Razor. Pra finalizar pra você, de 0 a 5 bucks, que nota você dá pro Snyder Cut? Eu dou igual que eu dei a outra nota lá pro Soldado Invernal e o Falcão, só que por outros motivos, eu dou 3 bucks e meio. Que eu acho que tem coisas boas no filme, mas os personagens são cagados. Eu acho que se os personagens não tivessem sido cagados, eu acho que ia ficar bacana o filme. Tá bem construído, tá bem melhor do que todo mundo fala, né? Eu não vi o filme original, mas tem começo, meio e fim. Tem até um epílogo de merda, mas né, tem começo, meio e fim. Eu acho que como filme, assim, ele tá mais ou menos bem construído. E antes do Razor sair, galera, eu acho que vocês estão com muito coração peludo com esse Snyder Cut, hein, velho? O filme foram 4 horas de prazer. E já tem 1h30 da gente malhando. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença, Razor. Então a gente vai Valeu. seguir, a gente vai falar um pouquinho do Cyborg agora e depois falar um pouquinho do final do filme e já era. Muito obrigado, Vamos Razor falar Lino. mal do Razor. Falou, Bom. valeu, gente. Falou, Até presidente. mais. Falou, Valeu, Razor, até mais. Falou. Bom, agora que o Razor foi embora, vamos falar o tema real da live, né? Vamos falar como substituir o Razor do grupo. Deixa só eu falar uma coisa do Batman. Eu gostei um pouco desse Batman, viu? Apesar que na hora que ele falou, né, tenha fé, eu também assustei. Fiquei um pouco assustado. Eu falei, o quê? Ele falou 2 vezes ainda. Ele falou, tenha fé, e depois ele falou alguma coisa que, sei lá, mas nesse sentido, quando ele estava entrando no avião dele lá. Mas É que ali era o batizado da liga, né? Ele falou que o Alfred que não estava agindo com razão, estava agindo com a fé. Falei, nossa, mas uma coisa que eu achei bacana foi os braceletes, né? Aquele lance dos braceletes, eu acho que foi uma sacada muito legal, porque senão o Batman ia morrer no primeiro tiro, gente. Se não fosse, eu gostei só para fechar o Batman, eu gostei dos braceletes, viu? Não, Eu e aí também você curti percebe essa que o poder do Superman é tão acima, né? Que com a visão de calor o negócio já começa a esquentar ele pega e tira, né? Tira. Tipo, não dá, com o Superman não dá. Tá muito apelão. E mostra que o Superman. Superman não entende de tática, né? Porque ele atirou as 2 vezes no braço. Era só ele ter atirado na perna do Batman que tinha resolvido o problema. Pois é, e eu achava que aquela cena do Batman pegar ele por aqui e tal e perguntar pra ele, tell me, do you bleed? Aquilo fosse do Snyder e não do Joss Não é, Whedon. você percebe pela boquinha de Barbie do Superman. Tá com Mas bigode. Mas até aí, na cena que o Cyborg joga um tipo de gás no Superman, que ele faz uma cara de que tá segurando um pum, Uhum, sabe aquela cena? Eu achei que era do Whedon e é do Snyder. é verdade. Então, tem umas coisas ali que a gente caceteou também, foi injusto. Tinha Não, coisa boa e ruim nos dois. Foi injusto, não. Não, mas tem que deixar claro que eu não prefiro a versão do cinema, eu prefiro essa versão. Eu só acho que teve coisas da versão do cinema que foram boas. O lance do Superman foi legal, mas o filme é uma merda, sabe? O Liga da Justiça do cinema é uma merda. Eu ia falar que, na verdade, não importa a versão se o projeto é ruim, né, mano? Não tem essa. Uma coisa que vocês falaram aí, eu prefiro o filme do Snyder também, se você colocar o final do Joss Whedon. Algumas coisas do final, tipo Superman só, porque o Flash do final do Zack Snyder é Tipo, bem da hora, não. cara. Não. É bem Superman, da hora. Superman, bem Superman. da hora. Não, até a parte do que o Flash volta no tempo, tudo ali é legal. Eu acho que se você trocar todas as cenas do Superman pelas coisas que ele faz na versão do Whedon, aí eu prefiro. Se os parademônios, por exemplo, num comando do Darkseid tivessem levado o Steppenwolf de volta, que nem fosse um soco do Superman que jogasse ele para o outro lado do portal, seria muito mais o final da versão do Whedon e seria muito melhor do que, né,
aquelas cenas de maus tratos, né? Aquele linchamento ali que rolou. Lixamento. Mas falando do Flash, vocês repararam que na cena final, lá na última cena que ele tá todo felizão correndo na cidade, aí ele corre direito, porque o resto do filme ele ficou correndo de pulinho, mano. Aquela corrida dele é muito feia, cara. E aí na cena final ele corre direitinho, né? Com as passadinhas mais corrida, assim. Sabe a Phoebe do Friends correndo no Central Park? É o Flash correndo. Não, é verdade. Eu gostei do Flash no final. Fala. Então, isso que eu ia falar. Na final ele corre bonitinho assim, cara. Ó, já que eu não posso deixar de agradar o Alexis, já que Alexis fez 1 milhão de piadas horríveis, eu quero fazer uma agora. Alexis, você diria que o Flash do Snyder acessa a Speed Force? Nossa senhora. Meu Deus. Vamos falar do Cyborgzinho? Vamos falar do Cyborg pra fechar e dar o veredito? Cyborg, pra mim, é o personagem mais injustiçado da história do cinema de super-heróis. Cara, é deprimente você ver o que fizeram com esse cara, com esse moleque, pelo amor de Deus. E, cara, vou te dizer uma coisa. Que puta ator, hein, mano? Que fenomenal que foi esse Cyborg. Ele teve todo o direito de estar muito revoltado, porque, cara, que trabalho lindo que esse moleque fez e que arco bonito. O Snyder acertou muito no Cyborg, cara. Acertou demais no Cyborg. Eu li uma crítica de um crítico que eu sempre leio, assim, eu sempre vou na contramão dele e sempre acerto. E aí ele escreveu que o Ray Fisher, ele tem carisma de qualquer coisa, assim, sabe? E eu achei aquilo injusto, porque, na verdade, o arco do Cyborg me agradou muito, e acho que o Ray Fisher, sim, no filme, ele passa aquela angústia, sabe, que o Cyborg tá sentindo de ter virado ali mais máquina do que homem, né? Então eu achei realmente uma crítica bem justa. E perder a mãe, né? E perder a mãe. E é legal porque ele perde a mãe e ele é transformado naquilo pelo pai dele, que tá completamente ausente o tempo todo da vida dele, né? Então é muita coisa para uma pessoa. E isso aí que vocês falaram para mim, do filme, o filme salvou 2 personagens muito. O outro é o Steppenwolf, que assim, agora ele tem motivos, agora ele tem função. Mas o Cyborg, que crueldade que é aquele corte do Joss Whedon, que fizeram com o Cyborg. Cara. Esse filme você fala, caramba, você vê que, a grande parte do que cortaram do filme ali foi a parte do Cyborg. O Cyborg não, ele simplesmente, é o cara que foi transformado em robô. É culpa do Whedon. Teve e da Warner, com certeza, e da Warner. O do Jeff Jones, teve cara. Um momento só que eu falei, teve uma ali só que eu acho que meio que contradiz, que eu gosto muito daquela hora que ele tá descobrindo os poderes, que o pai dele tá falando o que ele pode fazer, que ele ajuda aquela família, dando dinheiro pra mulher. Aquilo ali é muito legal. Só não gosto que logo na sequência, a Mulher Maravilha fala que o mundo depende deles e ele fala fuck the world. Eu falei, mano, você acabou de dar dinheiro pra mulher, velho. Agora você tá falando fuck the world pra ela, não faz sentido. E aí acho que já sou eu meio que criticando à toa. Mas o arco do Cyborg é o melhor de todos, é o personagem mais bem desenvolvido, é o personagem que tá mais, sabe, tem uma construção de onde ele tá e pra onde ele quer chegar. Puta, que sacanagem que fizeram com o Cyborg na versão de cinema. Ok. Cara, aquela cena do touro de Wall Street ali tretando e tal com o urso, sabe? Quando ele tá falando ali das movimentações financeiras e tal. Achei aquilo de uma viagem, cara. A cena não é feia, não é ruim, tá? Mas assim, achei que, não sei, fica um negócio muito legal, só que dentro de uma outra linha criativa que assim, parece que não dá liga, sabe? Desculpe eu trocadilho infame, mas é isso, assim, acho que não tem muita harmonia aquela cena. Mas a cena em si é legal, mas achei de uma viagem assim meio licérica, sabe? Eu achei bonito o lance do Cyborg, assim, o Jack tinha falado, o Superman e o Flash são os mais poderosos da liga, mas o Cyborg não tá muito pra trás disso não, velho. O cara pode parar o mundo inteiro se ele quiser. Ele pode disparar todas as armas atômicas, sabe? Eu achei muito bonita a parte onde o pai dele fala assim, você que vai decidir quem você vai ser, porque, velho, ele tem o poder pra destruir o planeta Terra,
sabe? E ele não vai destruir. Só que assim, de novo entra aquele esquema do Snyder, ele dá o gostinho pra gente e depois tira, né? Ele fala, a gente vai ver aquele ciborgue, cara, tipo, ajudando as pessoas, ele ajuda uma pessoa e depois fala, que nem o Jack falou, fuck the world. Cara, mantém isso, tá ligado? Tipo, faz ele ajudando mais umas 3, 4 famílias, que nem o Aquaman faz. Eu acharia muito mais bonito ele, tipo, meio que ser um Robin Hood moderno, tá ligado? Genial isso, genial. Só que ele não faz, ele faz o quê? Ele dá os 100 mil pra mulher e muda a nota da menina. Sabe, tipo, da faculdade. Lembra disso? Só isso, cara. Tipo, mas aí eu pergunto, Alex, o que você já fez pelos seus alunos, Alex? Ele volta pra salvar o pai dele. Eu ensino piadas boas pra eles. Mas assim, eu concordo que é o personagem mais bem trabalhado, é o personagem mais importante do filme, e quando o Zack Snyder falava que ele era o protagonista, realmente ele é o protagonista do filme, cara. Eu achei ele incrível, incrível. Eu não gosto do Cyborg dos quadrinhos, vocês sabem disso. Não é um personagem que eu goste. Eu gostei desse Cyborg. Esse eu comprei, sabe? Tipo, adorei esse tipo de análise, essa importância que o Cyborg teve. Fenomenal pra mim. Pra mim é o ponto alto do filme, é o Cyborg. Pra não falar que eu falo só mal do filme, pra mim o Cyborg é foda. Eu acho que talvez tenha faltado só um pouquinho de esmero ali com alguma coisa do CGI. Em algumas cenas eu acho a concepção do Cyborg muito legal e tal, mas alguma coisa quando ele usa as armas, ele talvez no ataque ao Superman, sabe? Quando a unidade robótica dele identifica uma ameaça ali e tudo mais. Então, não sei, achei aquela cena, mas aquela cena para mim me incomoda um pouco, então talvez não seja só o CGI do Cyborg. Ô, Rodrigo, ainda bem que você tocou nesse assunto aí, vocês já devem ter falado, mas o que me incomoda um pouco nesse filme é bem isso, assim. Eu fiquei esperando, eu acho que no filme do filme do Joss Whedon teve uma parte que o Cyborg muda a armadura dele bem no finalzinho, deixa ela mais clean, não deixa? Mais parecido com... Eu fiquei esperando isso nesse filme e não teve, porque aquela armadura toda, sabe, craquelada, assim, me incomoda muito. Parece que se alguém encostar nele, assim, e ele der uma mexidinha, vai decepar o dedo de alguém, assim, sabe? E é o mesmo problema que eu acho que tem o Steppenwolf, assim, cara. Aquela roupa dele, aquela armadura dele, acho que é muita informação, cara. É muita coisinha, assim, né? E ele se mexe, ela fica, sei lá. Essa aí eu gostei. Você gostou? Mas pro Cyborg, cara, eu achei que no finalzinho ele ia fazer a armadura dele ficar mais clean, assim, sabe? Me incomodou um pouco isso. Aquela cena final da versão heróica, de 2017, né? Sim. E a armadura fica bem mais bonita. Você muda aqui aquele reator central que ele tem, né? E ela fica com umas linhas mais fluídas, assim, tá, mais arredondadas. Uma pena que não aconteceu isso nesse filme, de ter a evolução da armadura. Achei até que fosse rolar de acordo com os upgrades, né, dele, né, durante o filme. Mas não. Uma pergunta que assim, vou fazer para vocês, porque eu realmente não entendo. Toda vez que ele voa, fecha aquele capacete nele e tal. E, cara, ele tem a visão do olho humano. Por que você tampa e transforma quase que na máscara do Exterminador, sabe? Ele fica só com o olho robótico. Quer dizer, você fala, não, aproveita os dois, então, né? Muito melhor. Nós já falamos isso uma vez na nossa conversa. Tudo que é humano é ruim, velho. É por isso, ele deixou bem claro isso, velho. Tá, pode ser, entra só a parte robótica. Não tem nada que vem da humanidade. Ele enxerga normal. Eu acho que ele enxerga normal, é só estético. E é legal que quem dá o nome pra ele é a Mulher Maravilha, né? Quando ela fala parte homem, parte máquina, ela olha pro Bruce Wayne, é um ciborgue. Kal-El, não! Não, para, mano. Essa cena, mano, não dá, velho. Essa cena se equivale ao I know, right? Não dá. Não dá, cara, não dá. Esse uniforme aqui, né? Sim, sim, muito, aqui, olha, muito mais legal. É muito legal isso aí, eu achei muito melhor. É mais parecida, né, com dos quadrinhos. E olha que engraçado, fala, o Cyborg do Snyder é tão bem construído o Cyborg do Snyder, que a gente não tem muito o que falar sobre ele, porque a grande maioria das coisas feitas com o Cyborg foi certa. A gente acha que foi interessante, foi bem feito. Não tem esse monte de crítica que a gente tem com os outros personagens, por exemplo. Tanto exatamente. É que, olha que tem um personagem que a gente não falou até agora, que pra mim, nossa, se a gente começar a falar, eu vou sentar o pau aqui, que não tem do Cyborg, que é a porra do personagem que aparece em 2 cenas, que é o nosso querido Caçador de Marte. O Ajax, velho.
Pode falar? Tá bom. O visual dele é melhor do que eu esperava, do imagem que eu tinha visto lá. O visual tá ok. Mas, cara, pelo amor de Deus, pra que vai me enfiar um personagem desse num filme pra fazer aquilo? Primeiro que é o marciano que se disfarçava de general, que resolve fazer duas coisas no filme. O primeiro é, em vez de ajudar os caras a dar porrada num alienígena que vai destruir o mundo, eles podiam, inclusive, usar o marciano em vez de ressuscitar o Superman em nível de poder, mas não. Eles resolvem usar o marciano pra ser coach motivacional da Lois Lane. Ele vai lá falar com ela que ela tem que se erguer e fazer jornalismo. Aí ele vira o marciano fora da sala da casa dela. Eu já falei, puta que pariu, Snyder, pra que você foi fazer uma cena? E no final, ele vai voando até a casa do Batman pra falar, tamo aí, viu? A gente vai se ver de novo. Falou tudo. Tamo junto. E estragou uma cena linda Tamo ainda, junto, cara. A cena da Marta com a luz é linda, cara. É linda. Aí vai lá e é o... Até ela virar Será que ele não pensou que em algum momento as duas iam se encontrar e ia falar assim, obrigado por ter ido lá em casa, né? Ela ia falar... mas eu não... Obrigado pelo café. Café? Que café? Eu nunca fui na sua casa. Não, você foi aquele dia. Desculpa. Aí, quando a Lois falou umas coisas bonitas pra mim, né? Quando volta o Superman, a Lois chama o Clark de canto e fala assim, a sua mãe tá ficando esclerosada, viu? A mãe tá meio louca. O primo alemão chegou, o Alzheimer. E isso aí pra mim é feio demais, porque eu tava lendo agora há pouco que o Snyder revelou que, na verdade, ele queria usar o Caçador de Marte nessa cena aí da Marta, né? E aquela cena final é que a Warner não deixou. Não era pra ser o Caçador de Marte. Era pra ser o Jon Stewart. Ele queria botar o Lanterna Verde. Falei, cara, olha o jeito que o Snyder pensa que ele apresenta o personagem. Ele vai fazer o Jon Stewart, que apareceu o filme inteiro, chegar no final, aparecer na casa do Bruce Wayne e falar, brother, você montou a liga aí, né? Pô, legal. Na próxima, tamo junto. Aí eu penso, porra, vocês já existiam? Já existe um Lanterna na Terra? Por que nós mas aí podia ser o X e ele ia dar desculpa, o meu anel tava sem energia. Chega no fim da live, sabe? Tava carregando. Acabou a luz. Foi um puta personagem desperdiçado, cara. Foi bem A gente Snyder ia apresentar o Caçador de Marte e o Jon Stewart assim. Não. Eu achei que ele ia se unir na luta final, cara. Quando eu vi assim, eu falei, esse cara vai se unir na luta final. Agora o cara vai lá, finge que é a Marta pra tomar um café e depois vai lá mano, e se oferece. Não dá. Ô, Snyder, ajuda a gente a ajudar. Não é o Caçador de Marte. Não. É o motivador de Marte, velho. O cara só fala, o que ele fez? Ele vai lá e conversa com a Lois e vai embora. Mas, gente, isso aí foi uma coisa que eu tava debatendo com o Jack outro dia, em paralelo. Que é o seguinte, você tinha um Lanterna lá na batalha, não sei quantos mil anos e tal, quando enfrentaram o Darkseid a primeira vez. O Lanterna é morto, aquele anel escapa e tal, vai embora. Teoricamente, aquele Lanterna, ele protegia a Terra ou um quadrante ali onde se encontra a Terra. Então, quer dizer, na falta de um, você tem que ter um outro Lanterna para suprir aquele lugar. Tipo o Razor. O Razor foi embora, o X entrou, beleza. Então, assim, quer dizer que quando o Steppenwolf comenta que não há kryptonianos, não há lanternas, quer dizer, esse tempo todo não teve um lanterna em todo esse quadrante do espaço que defendesse a Terra? Quer dizer, é isso mesmo? Então, assim, a gente sabe que pelo nível de amadorismo desse defensor do quadrante é o Guy Gardner, né, mano? Só pode ser. Que ele tá vendo o pau torar e ele tá... Não vou entrar, não. Beleza. Vai, Jack. E isso aí traz uma brecha muito grande do filme, né? Porque o Steppenwolf fala assim, não, esse planeta aqui tá bom pra tomar, não tem lanterna, não tem kryptoniano. Mas eles falam que o Darkseid invadiu até, 1000 anos antes. Quer dizer, ficou 1000 anos sem kryptoniano e sem lanterna e resolveu não atacar. Ele teve 1000 anos e falou assim, não vamos atacar. Fica aqui. Aí surgiu o Superman uns meses atrás. Agora que morreu isso. É verdade. Agora eu vou. Não, e as caixas maternas muito X9, né? Que é assim, morreu. Aí, morreu. Vai. Vamos pro veredito final? Se for comparar um filme com o outro, né? Assim, se eu não for tomar como filme isolado, né? Então, se for comparar a Liga do Whedon com a do Snyder, aí para mim seriam 5 bucks.
comparado um com o outro. Eu acho que melhorou muito esse filme, né? Talvez até pelo tempo, né? Tem mais tempo para desenvolver. Então, comparado para mim, 5 bucks. Como um filme isolado, 3 bucks. Muito bem. Vou dar a minha nota, então. Eu, pensando muito aqui, desde quando eu vi a primeira vez o filme, eu comecei a ver uma segunda vez e tal, para anotar umas coisas para a gente discutir aqui. Mas eu diria que a coisa ali da violência em algumas cenas e tal, somente a parte final ali, aquele desfecho que eu acho bem desnecessário, o filme cai para 3. Ele poderia até ter uma nota 4, mas se não fossem esses excessos do Snyder, né, que infelizmente ocorreram, ele teria essa nota. Então, por causa disso, ele cai para 3. Então, eu dou 3 Bucks e 0 Capitão América para ele. Acho que é um filme muito melhor construído em termos de enredo, de motivações para os personagens. Acho que o Snyder acerta nas coisas que ele sempre foi muito bom, ele continua muito bom nisso, em fotografia, como o Alexis em deixar cenas épicas. A construção do Cyborg é muito boa. O Steppenwolf é um vilão muito melhor do que em qualquer outra versão que a gente viu do cinema, do Whedon, né? É absurdamente melhor. Eu acho que ele faz o Batman, ele conserta os erros do Whedon na parte do Batman, mas ele estraga muito na Mulher Maravilha, no Superman principalmente. Ele estraga em colocar esses cameos que não servem para nada, que não tem. Ele introduz alguns personagens de forma errada. Acho que parece que ele só está querendo introduzir porque assim, eu só tenho esse filme, deixa eu enfiar tudo que eu posso, né? E eu continuo não gostando da visão do Snyder, porque ele pensa ser a Liga da Justiça. Dito isso, o dia que eu assisti o filme, ele tinha uma nota muito melhor do que ele tem hoje. Parece que cada dia que passa, o filme vai perdendo um pouco de nota para mim. E hoje eu dou 2,5 bucks pro filme. Ô, louco. Nota mais baixa agora, hein? Assim. Eu achei que o Guilherme fosse fazer a pergunta para você assim: posso ter a minha opinião, Alex? Ele fez uma cara. Porra. Eu acho que assim, todos vocês estão errados, porque minha nota que vai prevalecer, porque eu que vou fechar essa merda. Não, tô zoando. É o seguinte, eu vou pensar o filme de duas maneiras. Uma como o filme do Snyder, e vou dar uma nota, e uma do filme como Liga da Justiça, como a gente esperava ser. Como o filme do Snyder, eu acho que como diretor agora, ele chegou num ponto alto da carreira dele. Então, se fosse um filme do Snyder, que nem que o Reiser falou, com outros personagens, eu daria tipo 4,5, sabe? De verdade. Como filme do Snyder, como cinema. Porque assim, de verdade, eu assisti o filme 4 horas, eu gostei de assistir o filme. Não foi chato de assistir. Só que quando você pensa como personagens da DC, em quem ele bebeu da fonte, aí eu acho que cai muito a nota do Snyder, cai muito. Eu não tô nem agora falando se o filme é bom no sentido cinematográfico, agora como roteiro, como diálogo, como entender os personagens, pra mim perde muito ponto. Então, de verdade, eu vou dar 3 bucks pra ele no máximo, porque tá longe de ser o filme ideal que a gente esperava ser, certo? 3 bucks pra fazer caridade. 3 bucks pra fazer caridade, verdade. Não, bem isso mesmo, cara. Parafraseando o Gordon do Batman, o Cavaleiro das Trevas, não é o filme que merecemos, mas é o filme que precisamos. Eu volto no que eu falei no começo da live. Eu admiro o Snyder pela perseverança dele e pela boa vontade que ele tem. Sabe, tipo, de verdade, tipo, eu aprendi a respeitar o Snyder, não gosto do que ele fez com os personagens, mas eu não deixo de gostar do Snyder como diretor, cara, pra mim foi um grande exemplo que ele fez. E vou arriscar dizer que esse filme da Liga da Justiça foi e ainda vai ser um dos mais importantes na história do cinema, porque o que ele conquistou é inédito. É inédito, o que ele conseguiu fazer foi inédito, sabe? Então, por isso, eu acho que vale a admiração pelo todo da obra, certo? Beleza, fechamos? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não. É isso. Não, já tive minha nota criticada, não tem mais nada pra falar. Vou processar, vou usar a Lei de Segurança Nacional para te processar a partir de agora. Pô, essa live está gravada, hein, Alexis? Então vai depor contra você. Cuidado, Alex, cuidado. Caça as bruxas. Então é isso, gente. Acho que fechamos aí quase 2 horas. Chegou o Lanterna, tá com o dedo no anel aí. Chama o Coringa pra ajudar, dar uma mãozinha. Acho que a gente nunca mais vai ver o Coringa com os mesmos olhos.
Mas bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foram quase 2 horas de live. Foi a primeira. Amanhã a gente vai ver se faz uma sobre Soldado Invernal. Espero que dê certo para todo mundo estar aqui. E se inscrevam no canal, porque vai ter review de figura também. Vai ter essas lives toda semana falando dos lançamentos, das coisas que a gente vem assistindo e outras pautas futuras aí pra gente assistir. Então é isso, espero que todos tenham gostado de verdade. Se inscrevam, dê o joinha e até a próxima, né? Fechou? Fechou. Tchau, gente. Abraços e lembrem do Coringa. Falou. No Não, Kal-El, não! Fui, encerrei.